Olá, meu povo! Aqui é o professor Anderson Silva, do canal 6 Seguidores. Falamos de história, falamos de cultura e hoje falaremos de meio ambiente. Um meio ambiente que precisa de todo cuidado. Estamos vivendo uma era de mudanças na Terra. A questão do aquecimento global está por aí. Muita gente não leva a sério, né? Mas o aquecimento global está aí. E nós temos pessoas, profissionais dedicados a essa área, que muitas vezes produzem conhecimento, e esse conhecimento é muito importante para termos qualidade de vida. Então, não vamos nos prolongar muito e vamos apresentar aqui os dois convidados aqui de honra dos 6 Seguidores. Quem são vocês e por que vocês estão aqui comigo? Bom, eu sou o Rodrigo, sou professor lá da UFRJ, mais especificamente do NUPEM. Sou formado pela Federal de Uberlândia, nasci no Cerrado, mas já migrei um tanto bom, já fiz mestrado no Amazonas e o doutorado eu fiz aqui para a Mata Atlântica mesmo. Então, tenho um certo conhecimento aí de Brasil. E acabei me formando em Ecologia pela UFRJ. Aqui em Macaé foi minha coleta de dados e fiquei por aqui. Estou aqui trabalhando aqui com questões não só relacionadas à ecologia vegetal, que é onde eu me especializei, mas também com a parte de meio ambiente, desenvolvimento socioambiental, porque a gente tem um programa de pós-graduação aqui que ele é interdisciplinar, né? Então acaba que a gente vai militando e conhecendo outras áreas, e junto com os nossos alunos de mestrado e doutorado a gente vai adquirindo outras formações. Show de bola. Diga, o que você está fazendo aqui nos 6 Seguidores? Primeiro agradecer aí a oportunidade, né? Estou aqui na tentativa de discutir e aprender e somar, né, conhecimento a respeito da Lagoa Emboacica, né? Um pouco do meio ambiente em Macaé, né? Eu sou macaense, né? Nasci em Macaé, minha família, minha ascendência toda macaense praticamente, né? E sempre tive uma relação muito forte com a lagoa. Eu sou biólogo de formação, né? Então desde 2013 eu trabalho com gestão na Lagoa Emboacica, gestão ambiental dela. 2003? 2003, Nossa, 20 anos. A vida inteira. E aí depois em 2007 eu entrei no mestrado no IFE, né, em engenharia ambiental, e minha dissertação de mestrado foi sobre a bacia hidrográfica da Lagoa Emboacica. E em 2019 eu tive a oportunidade de ingressar no UFRJ, né, um orgulho enorme que eu estava lá, trabalhando lá, cedido lá, trabalhando na UFRJ, e ingressei no doutorado, estudando fitorremediação, que é uma tradução simples assim, é o poder que as plantas têm de melhorar os ambientes aquáticos. É isso que eu trabalho atualmente na Lagoa Emboacica. Então, normal. Meu pé está fincado lá, de lá não saí até agora, né? Então eu estou entendendo que todo esse grupo, de alguma forma, pelo fato de estar há muito tempo estudando a lagoa, vocês com certeza produziram muito conhecimento. E esse conhecimento, eu acredito que serve de lição para a própria lagoa e até para outras lagoas, né? Sim. Vocês consideram que é mais difícil, que a gente já sabe que, né, a Lagoa de Emboacica ela precisa de cuidados, né? Ela não está bem para voltar a ser uma lagoa assim, com água transparente, que as pessoas não têm risco ali mergulhar, enfim. Vocês consideram que a lagoa é o ambiente mais difícil para se remediar? Porque você sempre tem, na visão de leigo, tá, que o mar, né, você de repente parou de jogar ali o esgoto, aquele ambiente ali onde o pessoal nada vai ficar próprio. Você vai para o rio, se de repente você fizer um trabalho, o rio está sempre circulando, aquela água, né, da nascente até a foz, você consegue recuperar. Eu sempre imagino que a lagoa, pelo fato de ser aquela lagoa, você basicamente fica com aquela água confinada ali, né? É correto dizer que é mais difícil recuperar uma lagoa poluída do que outros corpos hídricos? Assim, todo ambiente tem as suas dificuldades, né? A gente usa um termo na ecologia que é resiliência, que é o tempo de retorno às condições normais. E assim, as lagoas, o problema das lagoas, na verdade,
que interfere muito no tempo de retorno dela é porque a lagoa, quando a gente fala de lagoa, a maioria das pessoas pensam só naquela água parada ali. Mas a lagoa, ela, aos nossos olhos, aos olhos do ecólogo e dos olhos do cientista, ela começa lá no topo do morro da sua bacia hidrográfica. Então tudo que está ao entorno compete para aquela existência daquela água ali. Então assim, se a gente for pensar na dificuldade hoje de você retornar à condição original sem fazer uma mudança drástica no uso do espaço, é sim um dos ambientes mais difíceis de serem corrigidos, recuperados, né? Agora, você fez uma pergunta interessante, né? Macaé acabou tornando, a Macaé é a região aqui, né? Rio das Ostras também, acabou se tornando um polo atrator de pesquisadores nessa área. Então, realmente, a gente, se tem alguém que entende do que deve fazer e dá lição para o mundo inteiro, por causa das suas pesquisas que começaram na década de 80 do século passado, graças à vinda do professor Francisco para cá, professor Francisco Esteves, que escreveu praticamente a Bíblia desta área de estudo, que chama um livro chamado Fundamentos de Limnologia. A gente tem capacidade de fazer essa recuperação e vem alertando desde a década de 80 para essa questão de que a lagoa está para além das suas águas, né? Mas é isso, né? O rumo da história, já que esse é um canal de história, né? Às vezes não passa só por decisões técnicas e científicas, você sabe muito bem disso, né? E acabou que hoje a gente está, né, numa situação realmente demanda, né? E com uma sensibilidade diferenciada não só dos gestores, mas também da população para a questão, e para o morador que ele quer melhorar aquela água, mas ele esquece que ele está morando dentro da lagoa, porque a borda da lagoa é lagoa. Então, assim, acho que hoje existe hoje essa comoção, e o seu programa mostra isso, né? Que talvez torne tudo possível. Então, a gente é grato aqui pelo convite. Antes de qualquer coisa, o professor Francisco mandou um abraço para você também. Valeu. Agora, o NUPEM, qual é o significado da sigla? A sigla originalmente é Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé, mas é porque começou com um laboratório, né, que tentava nuclear pesquisas diversas em ecologia, e aí depois virou um braço da UFRJ, virou um instituto, trouxe um campus para cá, né, e aí no final das contas a gente decidiu por virar um instituto ligado ao CCS, que é o Instituto de Sustentabilidade e Biodiversidade, né? De Biodiversidade e Sustentabilidade, na verdade. Então, lá, eu estou entendendo que lá também deve oferecer curso de mestrado, doutorado, além... Então, ele ficaria agregado a qual curso? O de Biologia? Tem algum curso que fica agregado a ele? O mestrado e doutorado, né? Que a gente tem 4 mestrados lá e 3 doutorados. Tem um mestrado profissionalizante, por isso que tem 4. Eles são ligados ao Instituto, diretamente. Agora, o curso de Ciências Biológicas, ele também é ligado ao Instituto, mas é que o NUPEM acabou que, por uma decisão política, a gente ficou ligado ao CCS do Rio de Janeiro, e não diretamente ao centro universitário, que é aquele que tem ali perto do shopping de Macaé. Perto do shopping, exatamente. Entendi. Então, estou entendendo que, além de ter tido essa consciência ambiental do passado, automaticamente foi agregando as pessoas que se interessaram pela área. Quer dizer, essa galera, aqui eu tenho um porto seguro, aqui produz conhecimento. Quer dizer, então criou... Mas essa mão de obra, eu estou entendendo que ela foi exportada para o Brasil todo, né? Foi. A gente tem... Pro mundo. Tem crias, para o mundo, né? Tem alunos nossos que estão na Austrália, tem uma que está na Holanda, tem alunos para todos os lados. E o Guilherme é uma história interessante, porque ele vem como gestor público, né? Ligado à municipalidade, e acaba que ele começa a se interessar, né? Desde criança é interessado, né? Pelas histórias ali. E aí ele acaba que ele é abraçado, né? Então tem tanto gente indo quanto vindo. Vindo. É verdade. E a outra dúvida que eu tenho também é a seguinte: à medida que o NUPEM ele vai crescendo, né? Ele vai
eu estou entendendo que o Nupem ele pegou todas as fases de Macaé, principalmente quando a Petrobras chega aqui. Que a Petrobras se instala ali mais ou menos no ano de 77, 78, e aí o professor Francisco, você falou que as primeiras obras dele são dos anos 80. Eu estou entendendo que à medida que o Nupem foi ganhando forma, né, foi se estruturando, ele foi acompanhando naturalmente o crescimento da própria cidade. Como é que foi esse processo assim, de ver uma cidade que era uma vila de pescadores, que tinha ali o pátio ferroviário, que tinha até uma relevância histórica e econômica para a cidade, e essa renovação para uma economia de petróleo, que eu estou entendendo, assim, olhando de fora, que o primeiro impacto é a população. A população em Macaé era uma, passou a ser outra. A população do vizinho Rio das Ostras era uma, agora é outra. E tem também a questão mesmo da poluição atmosférica, né? Você vai ter mais carros, você vai ter os empreendimentos econômicos. Como foi o Nupem observar e participar de todas essas mudanças assim, ao longo desse tempo todo? Nem sempre foi fácil, né? As relações com uma relação meio... É porque nem sempre o poder público, né, ou os políticos melhor, né? O poder público não, a prefeitura de Macaé tem técnicos excelentes, é muito bom trabalhar com o pessoal técnico de Macaé, mas o poder, os políticos têm uma certa dificuldade de compreender que o fato da cidade ter abraçado o Nupem não faz com que o Nupem deixe de dizer a verdade nua e crua, que é a que os dados científicos apresentam. E nem sempre os dados são interessantes. Então tem gestões que são mais complicadas, tem gestões que são mais simples. Agora, usando aqui o nosso Milton Santos, né, a territorialidade de Macaé pensada para uma economia do petróleo, ela não permitiu que Macaé se tornasse, por exemplo, uma São Carlos, né? A cidade de São Carlos, por exemplo, o poder público tem lá, ao longo das últimas décadas, tem uma influência muito forte da universidade. Então, é uma cidade que recebe, uma cidade de pesquisadores, tem o maior número de doutores. O forte da cidade, por exemplo, é a sua pesquisa na área médica. Então vira um polo atrator de cérebros. De cérebros, né? Então, assim, a ideia do professor Francisco, a princípio, era isso. Mas é competir com uma mundo indústria. Do petróleo, né? Que paga bem, que tem profissionais ultra qualificados, que traz muita gente de fora, né? Para de repente a pessoa vai aqui, trabalha, daqui a pouco ela volta para a cidade de Natal. Mas tem essa construção da territorialidade também, né? Assim, de ser para, né? Por exemplo, você deve ter pegado essa fase, né? Tem assim, algumas coisas, você chega em alguns locais, você vê que tem desconto para o cara que trabalha na Petrobras, mas não tem um desconto para um professor, assim, em algumas coisas. Então, assim, existe toda uma estrutura que é voltada para o petróleo. Voltada para o petróleo, né? Então, assim, não é fácil. Nós estamos falando de um instituto que se pretende militar na área ambiental, que praticamente contrasta com tudo que a empresa... Com a questão do petróleo. Né? Então, não é agora, simples. Pelo que vocês têm visto aí nessa questão aí do aquecimento global, né? Eu notei que, pelo menos depois da pandemia para cá, a pessoa tem batido muito na tecla da questão da temperatura. Nunca tivemos um ano tão quente como estamos tendo atualmente. Estamos tendo ondas de calor. Todos nós já sabíamos que a poluição, o aumento do número de carros, isso prejudica todo mundo. Mas vocês acreditam que essa galera que manda na política, na economia, em algum momento estão começando a pelo menos parar para pensar, falar, opa, acho que é melhor não desmatar aquela área, é melhor, de repente vamos deixar essa termoelétrica para depois. Tem notado algum tipo de mudança de mentalidade agora que a gente está sentindo na pele possíveis mudanças assim mais radicais aí no clima, no tempo? Eu acho que sim, né? Eu acho que esses espaços, que nem esse que você está dando pra gente, isso aí é uma coisa que é novidade. Isso não existia. Quer dizer, as pessoas estão dispostas a ouvir.
percebe-se uma mudança de mentalidade, né? Agora, tem algumas discussões sobre isso, e a maioria das pessoas que trabalham nessa linha, elas acreditam que o movimento tem que ser capitaneado por essas potências europeias de alguma forma, sabe? A questão ambiental, de repente, ter placas solares nos carros? Não, é tipo, eles dizerem qual é a nova métrica e impor isso. Porque a gente é muito... Os créditos de carbono? Exato, porque a gente ainda é muito importador de ideias, né? Tem a ver com essa, talvez até com o próprio processo colonial, né? A gente ainda segue muito esses fluxos. Quando a gente poderia até propor soluções também, a gente... Com certeza, mas e a gente ainda está em fase de destruição do conhecimento tradicional e conhecimento indígena, que talvez seja um novo modelo de pensar o desenvolvimento, ou pelo menos articular um modelo de desenvolvimento mais ajustado à preservação ambiental. Então a gente ainda está silenciando, ainda está nesse movimento de silenciar esses povos e acabar com esses povos, que é um outro modo, uma outra cosmologia de pensar a gestão e a produção e a forma de existir. Mas a gente ainda está... Ainda está com dificuldade ainda para entender. Ainda está com dificuldade. Se continuar desse jeito, a gente vai para a ruína total, né? Então a gente ainda está neste modelo de pensamento e dificilmente a gente vai conseguir atingir e sensibilizar de que o mundo vai ter que repensar a sua forma de existir, a humanidade vai ter que repensar a sua forma de existir. Dificilmente nós vamos conseguir isso a tempo, porque a gente ainda está guiado não só por esse modelo de desenvolvimento, mas sim também por esses modismos, inclusive tecnológicos, de países europeus que não conseguiram ainda ver que a mudança tem que ser mais radical e profunda do que o que a gente está pensando. Enfim, então acaba que hoje em dia a gente está à espera aí do próximo passo, tipo, olha, da agora para frente o país que não fizer isso, a comunidade europeia não vai mais consumir. E tem muita gente que acredita que a linha vai ter que ser essa. Entendi. Né? Agora, você que é um macaense raiz, nascido e criado, como você percebeu essas mudanças à medida que você foi crescendo? Que eu estou entendendo que você pegou uma realidade, de repente, você era criança, não sei, de uma cidade mais pacata e uma cidade que começou a crescer aceleradamente. Como é que foi esse processo ali como um cidadão comum? É difícil um pouco a gente perceber isso de forma muito nítida, né, quando a gente está dentro do processo, né? Hoje eu consigo ter uma visão um pouco mais aguçada a respeito disso, do que aconteceu, mas assim, no momento em que a gente estava passando, essas mudanças não eram tão sentidas, né? Mas alguns detalhes muito simples, por exemplo, a gente quando era garoto, Macaé, a molecada toda, a juventude toda na bicicleta, né? É cidade plana, né? Aí você tem a Serra do Mar, que está aí a 50, 60 km de distância aqui do litoral, que é quando começa a subir ali Glicério, Frade, Sano. Então a gente ia de bicicleta para esses distritos, né? Quando queria passear, né? Acampar, cachoeira. Enfim, essas coisas, cachoeira e tal. E aqui dentro da cidade, tudo era bicicleta, né? Para cima e para baixo. Uma coisa que a gente percebeu que rapidamente, quando a gente saía do centrinho de Macaé, do centro ali, Miramar, Cajueiro, por ali, a gente rapidamente já estava em alguma área rural. Uma fazenda, pulando cerca, pulando com a bicicleta, passando pelas porteiras e entrando em trilhas assim rapidamente. Hoje isso já não é mais tão fácil. Se você for andando assim, a área urbana foi aumentando. A mancha urbana cresceu demais, né? Cresceu demais. Isso é uma coisa. Outra coisa que se percebeu, que a gente sentiu na virada da década de 80 para 90, é que era comum a gente, sair para se divertir em algum lugar, às vezes esquecer a bicicleta num local, no outro, no dia seguinte a bicicleta estava em casa, ou tinha alguém que tinha pego para você, guardava a bicicleta e ligava para sua casa. Tinha aquela coisa mais comunitária de todo mundo se conhecer, enfim. E era muito menos perigoso Macaé em termos de segurança pública, né? Macaé era uma cidade muito mais segura, muito mais tranquila. Toda cidade sempre tem, né, seus problemas, seus dilemas, uma questão de segurança pública assim, premente, assim, todas as cidades têm lá seus problemas,
Mas esse eu acho que é um diferencial mais marcante, muito forte em Macaé, a vinda do recurso financeiro não necessariamente ser um fator de prosperidade para a sociedade. Entendi. Sim, talvez até o contrário, né? Então você percebe que as áreas centrais de Macaé, que tinham muitas, tinham umas... O termo, eu não gosto do termo de favela, não gosto desses termos, mas você tinha umas aglomerações de casas assim, mais simples, né? Dentro da cidade, em algumas vilinhas assim, 30, 40 casas aglomeradas, isso. Hoje você O afastou. pessoal todo, exatamente, sai dali porque o aluguel passa a ficar muito caro e aí você vai isolando, né, marginalizando. É aquele processo de gentrificação que eles falam, Exato, né? Que fica só então, pessoas que podem pagar valores mais altos pelos terrenos ou pelas casas. Isso. Isso é uma coisa que quem é de Macaé dessa época, eu entendo que percebe isso, essa mudança nesse sentido, né? E aí na área ambiental, né? Isso que eu ia te perguntar, e as praias? Então, como é que era o aspecto assim das praias, assim, pelo menos a lembrança que você tem assim da limpeza da água, principalmente, né? Eu acredito que é um fator que pode ter tido alguma mudança, ou você não percebeu? Das praias, eu acho que Macaé tem um benefício de ter uma corrente litorânea muito forte, né? Principalmente no Nordeste, né? Predominante. E as praias eu continuam limpas, vamos dizer assim, em termos até de visualização e de vulnerabilidade também, que se faz uma análise, né? Com uma certa recorrência, né? E elas não ficaram poluídas, as praias em si. Mas, de novo, a URB invadiu a praia de uma forma... Porque, assim, ali onde é o final dos Cavaleiros, ali a gente chamava que era a curva, né? Ali é a praia da curva. A urbanização parava ali, né? O loteamento dos Cavaleiros, eu acho que é a década de 70, final da década de 70, né? Início do 80. Então, parava ali. Dali para lá, a Praia do Pecado, ninguém ia para a Praia do Pecado. Não existia o uso da Praia do Pecado, né? E só parava na curva ali, até perto do tênis clube, ali naquela região ali, né? Ali. Então, assim, é uma mudança muito grande. O uso da Lagoa Emboacica, por exemplo, é algo depois da década de 80. A virada do 80 para o 90, 90, eu lembro muito bem, 93, 94, a gente ia para lá. Ano da Copa do Mundo, então, 94? A gente ia para lá, para a beira da Lagoa Emboacica, fazer fogueira, fazer luau, essas coisas. Sabe como que a gente fazia? A gente juntava, poucos tinham um carro naquela época, né? Que o pai emprestava o carro. A gente juntava a turma toda, botava um batalhão do carro, ia lá, deixava a turma na beira da lagoa, depois voltava ali no bairro Vivendas Lagoa, Morada das Garças ali, né? Aquela Vivendas Lagoa e Morada... Agora é tudo Praia de Pecado, né? A gente vinha duas pessoas dentro do carro e enchia o carro de madeira para poder fazer dos galhos das árvores que caíam, ou de madeira de construção, porque tinham 20, 30 casas só no máximo. Não Entendi. tinha quase casa ali. Então era uma área bem mais isolada, bem mais rural, e que efetivamente só depois que ela foi descoberta como um destino de turismo, de lazer. Isso, Virada década de 80, aí explodiu de tal forma que, como a gente fez a apresentação lá, mostrou os dados, né, científicos. Não, e vamos mostrar aqui para os seus seguidores também. Vamos mostrar aqui também. A inversão da lagoa, que era transparente, que nessa época a gente tomava banho e era uma lagoa totalmente transparente, é justamente na década de 90 em que ela torna-se uma água sem transparência, né? Entendi. Então, minha gente, agora, Hugo, me bota aqui na lente da verdade. Para você que não sabia, além dessas duas feras aqui que vão falar muito aqui sobre o meio ambiente macaense, que na verdade Macaé e Rio das Ostras deveria ser uma coisa só, porque somos vizinhos, enfim, a nossa estrela principal é a Lagoa de Emboacica. Professor Meinardo, né? Você já viu o professor Meinardo? Meinardo falou muito da questão da história da cidade de Macaé, da história da Lagoa de Emboacica. Logo, logo nós teremos também, eu acho que vocês já vão ter visto, o pessoal também do Amor pela Praia do Pecado em Macaé, que é o pessoal da sociedade civil que tem lutado para que o meio ambiente seja protegido nessa região. E agora nós vamos fechar com chave de ouro, que é a galera que já está estudando há mais de 20 anos tudo que acontece na nossa querida Lagoa de Emboacica. Lembrando que você é riostrense, é obrigação sua defender a lagoa também, tá? Porque ela fica na fronteira Macaé e Rio das Ostras. Então, vamos correr atrás aí para fazer um parque estadual, vamos preservar ali,
inclusive na palestra que eles fizeram na Câmara Municipal, porque os 6 seguidores são assim, eles têm espiões em todos os lugares. Eu tinha um espião lá na Câmara Municipal de Macaé e essa galera do NUPEM deu um show. Na verdade, mostrou para os políticos, para a sociedade civil, tudo o que aconteceu na Lagoa e o que poderia ser feito para o futuro. Então agora, nos 6 seguidores, vamos falar da estrela principal, que é a Lagoa de Emboacica. Vocês não são as estrelas principais, e nem eu. A estrela principal é a Lagoa de Emboacica. Com certeza. Senhor Hugo, vamos começar a passar aí as figurinhas aí da nossa querida Lagoa de Emboacica. E aí a gente vai poder fazer um painel histórico, painel ambiental, o que vocês definirem. Pô, Anderson, legal essa fala sua, porque realmente esse limite divisor, né, ele é político só, ecológico. A Lagoa de Emboacica começa lá no divisor de águas, né? E são territórios de Rio das Ostras e Macaé. Das duas cidades. Das duas cidades. Né? Eu achei muito bacana a iniciativa do secretário municipal de meio ambiente aqui, de Rio das Ostras, porque a gente decolou com o drone no Balneário das Garças, que seria ali uma das últimas praias antes de chegar na Lagoa, e o povo estava usando o bairro da Balneário das Garças para ter acesso de carro à Praia das Pedrinhas. Sim, aquilo ali tá um problema. E parece que essa denúncia chegou ao secretário de Meio Ambiente de Rio das Ostras e ele bloqueou o acesso. Então, não sei como é que está agora, mas até o dia que eu vi, tinha blocos de concreto bem pesados ali, que se o camarada quisesse ir de carro lá, ele ia ter uma dificuldade. Ia ter que passar por meio do mato, ia ter que ir pela areia da praia. Então, ali dificultou. Então, quer dizer, se alguém falou, denunciou, o próprio pessoal da Prefeitura de Macaé, enfim, estão entrando com carro aqui, e quando você ia ver, a imagem aérea, 30 carros parados ali, danificando tudo. Então, prontamente, deve ter chegado essa notícia para eles, bloquearam o acesso dos carros. Então, ponto, né? Quando o poder público também acerta, a gente tem que... Tem imagens ali, Anderson, dos caras com bugre parado em cima da rocha. Tem um cara... Em cima da rocha das pedrinhas. Da rocha das pedrinhas. Tem um cara que chegou lá num Fusion. Rebaixou o Fusion, passando na praia, destruindo tudo, cara. Absurdo. Assustador. Que bom saber que pelo menos Rio das Ostras fez a parte dele, Macaé vai começar a fazer, o INEA também começar a botar o INEA para trabalhar, né? INEA tá meio devagar. O NUPEM, com seus estudos, vão ajudar também o pessoal a entender o que tem que ser feito, ou as prováveis soluções futuras. Então, vamos ver se a gente consegue proteger a lagoa. Então, vocês ficam à vontade aí. Os slides são de vocês, e vai dando as informações, e eu vou cortando vocês toda vez que eu tiver dúvida. Eu acho que tem um slide muito interessante aí, que o Guilherme poderia falar sobre ele, que é aquele do histórico, Guilherme, de como é que foi o avanço. Pode passar aí, vamos ver o que a gente consegue extrair aí. Essa é a noção que eu aqui como ecólogo sinto um pouco, como ecólogo vegetal, né? Sinto um pouco mais de conforto em falar. E lembrando que vocês podem ficar tranquilos, que essa imagem vai ficar grandona lá pro pessoal lá do 6 seguidores. A gente vai ver o mapa aqui, mas lá, quando o povo estiver vendo lá, vai ficar grandão. E se precisar passar o cursor em cima ali de alguma região ali, é só pedir pro Hugo que ele passa ali o cursor. Então, ó que interessante. Essa linha amarela aí é a divisa dos municípios, ó. Tá vendo que passa dentro da lagoa? Dentro da lagoa lá. Isso, essa Então quer dizer, tem água... Uma parte está em Macaé, outra parte está em Rio das Ostras. Exatamente. E aí, essa... É Emboacica, né? Onde está passando agora, né? É o Rio Emboacica, exatamente. Né? Então, é a Mas fronteira. é a divisa também, não é? É a divisa. Até um certo ponto. E a parte vermelha aí corresponde à bacia hidrográfica. Quer dizer, todas as águas que caem nesse espaço aí, ele drena para dentro da lagoa, né? Em teoria, aqui embaixo é um pouco mais complicado falar, que é um pouco mais plano, né? Enfim, tem muita infiltração pelo lençol freático. Então, você imagina que essa lagoa hoje, ela é afetada, por exemplo, por casas ali da região de Macaé, que tem uma fossa e que a fossa está rompida e encontrando com lençol freático. Então assim, do lado de Macaé, que tem essa mancha urbana mais pronunciada aí, né? Talvez a gente tenha uma visão de que Macaé
tem uma responsabilidade um pouco maior, uma vez que o município de Rio das Ostras sabiamente transformou isso aqui na área de área de relevante interesse ecológico de Itapebuçus. Né? Isso. Coloca o cursor, Hugo, naquela parte verde ali. Do lado de cá. Do lado de cá. Isso. Essa região aí, você entende então que foi um acerto da cidade ter preservado como área. É uma faixa aqui assim. Uma faixa é uma propriedade rural. Ali é propriedade rural. Por que vocês acham que essa propriedade rural, de repente, ela não se interessou em lotear? Porque do mesmo modo que a galera de Macaé viu a possibilidade de ganhar um dinheiro loteando ali, fez o Mirante da Lagoa, que depois a gente vai falar e tal, por que vocês acham que esse proprietário aqui embaixo não loteou? Porque eu estou entendendo que a área de... Eu imaginava que a área de proteção ecológica era essa faixa perto da areia, mais essa fazenda. Mas depois você vê ali placas ali de propriedade particular. Por que vocês acham que de repente... Acho que deve estar esperando a hora certa, né, Guilherme? Agora, com a duplicação, a pressão forte vai ser aí. Vai ter uma pressão forte para ir, né? Você vê ali, esse desenho aí embaixo é do Alphaville. Do Alphaville, exatamente. Aquele desenho ali embaixo. E você gravou um vídeo esse final de semana, né? E você gravou um vídeo esse final de semana, você até mandou para mim, da questão lá dessa tentativa que eles estão fazendo aqui no município, né? De fazer um outro ali na área do Mar do Norte, né? Enfim... E à medida que uma série de condições vão se consolidando na área, você tem um aumento do valor desse terreno e de repente ele se torna mais atrativo. E aí você vai ter uma pressão do empreendedor imobiliário, do próprio pessoal que quer ganhar um dinheiro vendendo imóveis, enfim. Sim. E automaticamente, quando essa casa vai para lá, eu estou entendendo que o risco maior, na minha visão de leigo, seria poluição, né? Se esse esgoto não tiver tratado e for jogado no rio ou na lagoa, vai poluir a lagoa. Mas eu estou entendendo também que a própria impermeabilização também é um risco. Com né? certeza. Você vai botar uma calçada, você vai botar um asfalto ali para poder ter acesso. Quer dizer, você vai ter menos água infiltrando ali Eu acho que o seu, como é que você falou, espião, te informou muito bem, que essa é a próxima fala aqui, né? Se você vê aí a área aí, atrás da lagoa, né, que ainda dentro da bacia hidrográfica de Macaé, nós temos inúmeros problemas ali, ó, a retilinização do essa linha amarela. Boacica, Isso, aí não, aí ela vi. ainda está tortuosa. Aí ela foi retilinizada. Isso aumenta muito a velocidade da descida da água. E então qualquer chuva que cai lá em cima, a água desce toda para baixo. Com muita velocidade. Isso acaba que a alteração de toda a área de cobertura, com poucas florestas, áreas com muita terra ali, tá vendo? Praticamente o cara fez um aterrado, ele aterrou e não ocupou. Então, e na verdade essa região onde o Hugo está passando o cursor é uma área industrial, são distritos industriais. Exatamente. Que foram construídos, eu estou imaginando, a reboque da Emboacica. Quer dizer, a Emboacica foi a base da Petrobras. As empresas, elas né, de repente aquela coisa econômica, né? Opa, a Petrobras é o nosso principal comprador. Pô, então vou botar minhas bases aqui por perto. Então, essa área onde ele estava passando o cursor, ali tem muitos condomínios industriais, Sim. tem muitas indústrias ali. Então, só tratores de crescimento, né? Então, aí os problemas, ó, área aterrada com terra nua, terra exposta. Falta de vegetação que aumente a cadência, porque a vegetação, o que é importante ela? Ela tem a mata ciliar, que ela é importante para segurar o sedimento que está descendo, para ele não ir para o rio e para esse rio não assorear, ou a lagoa perder a sua capacidade de manter água. Por quê? Porque está depositando terra no fundo, ela vai ficando cada vez mais rasa, vai transbordando cada vez com mais frequência. Tá, então esse sedimento do rio, ele acaba sendo levado para dentro da própria lagoa. Sim. Diminui a profundidade. Quando você tira a mata ciliar, acaba... Exato. Quando você tira a mata ciliar ou deixa a terra exposta assim, ó, essa terra vai direto para dentro do rio. O calado da lagoa vai ficando mais raso e ela vai ficando com cada vez menor capacidade de receber água. E aí o cara que fez a moradia ali na borda, porque achou que ia ter uma vista... Uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida e de visão, né?
ampla, amplitude de visão e uma paisagem maravilhosa, começa a ter problema de inundação. Entendi. Né? Então, assim, são os problemas que a gente consegue ver aí. A outra coisa é que, além desse problema do assoreamento, além do problema da falta da mata ciliar, ainda tem pouca mata aí nessa região do fundo aí, e a mata, cara, ela provoca uma cadência de descida de água menos acelerada. Porque a tá água batendo na folha. bate na folha, escorre nos troncos, infiltra pelas raízes, as árvores puxam muita dessa água e evapora ela. Entendi. Como isso não está acontecendo, ela está descendo com toda a força, bate na terra, corre por cima, ou infiltra, vai direto para o lençol, cai tudo lá dentro do córrego. O córrego, em vez de ser tortuoso para poder diminuir a velocidade de descida, Ele vai reto. é reto, pumba, cai tudo lá embaixo onde está assoreado e entra na casa do bacana. Então, que na fez. verdade, você não pensou em um monte de coisa e vai só prejudicando. Então, veja que se você focar só no corpo hídrico, nos problemas de poluição, que também é um problema, a gente vai falar sobre isso, mas você perde essa dimensão dos outros problemas. Dos outros todos. Então, assim, virou um caso muito complicado, digamos, de resolver, sem que realmente esteja uma revisitação de como foi esse desenvolvimento. E o que fazer daqui em diante. Exatamente. Você percebe que essa é a lente do ecólogo, né? A lente que o ecólogo consegue enxergar o ambiente é essa. Ele identifica essas várias nuances, esses vários fatores que, isolados, né, eles representam uma determinada coisa. Juntou tudo. Somado é aquela coisa que o 2 mais 2 não são 4. É outro numeral. Então, somados, eles se potencializam ou eles se reprimem. Então, tá virando quase um algoritmo, né? Vai ser 2 vezes 2 é 2 elevado a... Entendi. E aí tem um fator, lembrando que agora no início, quando você falou sobre a poluição do mar e tal, de qual o ambiente seria mais complicado e tal, esse conceito de poluição está muito relacionado à questão de concentração, né? Então, assim, uma gota de um veneno num copo d'água e no mar, eles vão ter, né, resultados diferentes. Então, o fato da gente ter muita água no mar, né, isso não quer dizer que a gente não tem uma poluição chegando ali pelo Rio Macaé, que é brutal, né? Tem muito estudo, inclusive um dos que estão aqui nessa audiência com a gente, que é o Maurício Bolizange, desenvolveu muito estudo aqui na foz do Rio Macaé. É brutal a quantidade de poluição que vai para ele. Mas como o mar tem muita água, acaba e tem a corrente marinha, ele vai empurrando, vai diluindo essa poluição, né, e tal, né? E no caso da Lagoa, se a gente tem um fator de assoreamento contínuo, histórico acontecendo, o que vai acontecer? A gente vai ter menos local para ter água. Você tem menos água para diluir essa poluição. E essa poluição cada vez maior, somando esses fatores, a gente tem um caos. Um problemão, né? Tem uma outra coisa interessante, o Guilherme fala, na sábia fala dele aí, você veja que a bacia hidrográfica da Lagoa e do Rio, ela é pequena. Então você pega um Paraíba do Sul, por exemplo, que nasce lá em São Paulo, corre entre Minas e Rio, e a hora que a Serra do Mar abre uma brecha, ele consegue romper e sair aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, você imagina a quantidade, o tamanho dessa bacia hidrográfica, a quantidade de água que ele exporta. Não tem barra de areia que consiga segurar ele, a não ser que você tire toda a água dele. Já está acontecendo isso. Estão tirando tanta água do Paraíba do Sul que tem época que ele vira uma lagoa. E aí, essa lagoa, ela não tem capacidade de romper o tempo todo. Ela rompe em intervalos de tempo. Por quê? Porque a bacia hidrográfica dela é pequena. Então a água fica confinada. Só que isso traz também uma questão de que a responsabilidade por essa água confinada é somente desses 2 municípios. Eles têm que dar conta disso. O Paraíba do Sul, não. A água nasce lá em São Paulo, a responsabilidade é de todo mundo. É muita água, está tudo diluído, está jogando o tempo todo no mar, a pessoa não está percebendo. Agora, quando você tem a lagoa em que 2 cidades poderiam sentar ali e ver soluções, você teria, em tese, mais facilidade para chegar no objetivo para resolver o problema. E a solução até agora tem sido tem gerado problema. Porque a solução é,
Se tem pouca água e a água está represada, a hora que a água suja, a gente abre a barra e resolve. Aí é que foi o erro. Esse Né, que é o Guilherme? problema. Bom, Vamos passar. Vamos Vamos avançar. pra Tem muita próxima. história aí. Isso. Muita coisa. pode passar aí? Pode passar. Isso aí é uma fala interessante, uma sensibilidade do Guilherme aqui. Você percebe o seguinte, que a Petrobras, né, quando você mesmo falou, em 77, 76, 77, ela vai chegando aqui, né? Isso. E era um período de Na ditadura, praia de Ibetiba. era um período de ditadura militar, né? Então você percebe que estrategicamente, olha o que o governo, né, a União, como que ela posicionou geograficamente, né, essa potência que era a Petrobras, né? No centro da cidade não tinha como ser diferente por causa do porto de Ibitiba, né? Que Obrigatório. facilitaria ali isso, para ter ali os navios, né, fazendo exatamente, transbordo. Isso. E aí ela coloca as duas áreas industriais, né, nos dois limites de Macaé praticamente, né, na área sul e na área norte. Ela cercou. Isso aqui estrategicamente, eu imagino uma visão militar, uma visão de proteção, inclusive, né, e de controle, né, eu não entendo que isso aqui seja à toa. Isso aqui tem uma visão estratégica, tem uma questão estratégica aqui de geolocalização, né, de repente, geoespacial, né? De não deixar todas as instalações industriais no mesmo lugar, poderia ser atacada, poderia ser sabotada no futuro. Você botou em pontos distintos, mas não tão longe uma da outra. E de certa forma cercando a cidade, né? É verdade. Você está no umbigo da cidade aqui e está nos na verdade, é como aquele conceito, às vezes, de uma cidade-empresa, né? Às vezes, uma empresa ela é tão grande que acaba, né, todas as atividades econômicas ficam dentro da cidade, né? É como se você dissesse assim, não, é Petrobras Macaé. Tem uma autora que eu gosto muito dela, ela fala de geopolítica empresarial, né, cara? É impressionante isso. Quer dizer, acaba que quem faz o zoneamento da cidade, ele é um zoneamento forçado. E é uma empresa que vai definir os caminhos do desenvolvimento e como é que vai ser o desenho. Então, já teve prefeito que tentou fazer Macaé crescendo em direção à serra, aí faz lá um monolito na entrada com um hospital, levando as coisas para dentro, mas não conseguiu. No final foi linha azul e linha verde. E foi todo mundo para a margem. E toda a cidade, todas as praias da cidade estão ocupadas. E, na verdade, você vê também o próprio trabalhador, né? Naturalmente, a empresa se coloca nesses lugares, o trabalhador já vê, opa, qual é a facilidade que eu tenho aqui de transporte? Então, eu vou para bairro XPTO, esse aqui fica perto do Parque dos Tubos, esse fica perto da Ibetiba, e esse... Tanto é que agora tem condomínios de casas, né, ali na região de Cabiúna, né? Era raro de se encontrar, agora você vê, não vê só condomínios industriais, você também vê residenciais. O cara não quer ficar 3 horas para chegar em casa, né? E acaba que encarece, né? Agora pensando, né, Guilherme, que a cidade vira essa tripa de beira de mar, né? E o deslocamento fica impossível. Então, é uma cidade pequena com problema de cidade grande, né? Quem está atrás são as pessoas com menor poder aquisitivo quando quer trabalhar, vem todo mundo para frente e você tem poucas vias de escoamento. Isso é verdade. A própria subutilização da ferrovia. A ferrovia resolveria boa parte dos problemas de mobilidade, mas você vê claramente que existe um interesse empresarial em você continuar no carro e continuar no ônibus. Porque não é justificável uma linha de trem cortando a cidade de norte a sul. Você chega no Parque dos Tubos, você chega no centro de Macaé, você chega em Ibetiba, Cabiúna, e você fazia ali uma extensão da linha ali que você resolvia rapidinho o problema. E o Maynard deve ter comentado sobre essa questão do centro da cidade de Macaé, né? Que você percebeu, se der um zoom ali, né, nessa área central de Macaé, a gente percebe, eu não tenho dado correto e vou fazer uma suposição aqui, mas deve ter sido uma das primeiras cidades do Brasil a ter planejamento urbano. Foi. Né? Você vê, os quarteirões da área central de Macaé são quase que homogêneos, assim, você tem e aí quando a gente chega na nossa modernidade, né, a periferia vai ficando, o que está fora do centro, né, que vai ficando ao redor do centro e, portanto, né, vamos chamar assim de periferia, né, que seja até bairros mais nobres, né, talvez você tenha uns Cavaleiros aí que tá bem recortado, vamos dizer assim, né, bem planejado, tá? Mas é um caos, é uma loucura. Então, quer dizer, a gente está no ano de 2023, como avançou nos anos 90 e 2000, e não pensou como o cara do século XIX
que projetou o centro da É isso cidade de aí. Macaé. Então a gente vê que não é falta de inteligência, não é falta de vontade, né? Falta de vontade, nem falta de recurso, né? Porque né, nada se compara ao que a gente tem hoje, o recurso que a gente tem hoje em dia, né? Nos certeza. últimos 40 anos. GPS, tem Nos tudo últimos 40 anos temos. computadorizado. Exato. Vamos para a próxima? Vamos. Às vezes tem algum detalhe aí de clique. Acho que pode passar, já foi Passar, explorado. Na bacia. Isso é interessante, ó. Esse mapa aí. Dá pra ver ali que tem uma... o principal aí é a quantidade de áreas de mata natural, né? Em 85 já não era essas coisas, aí, mas se você vai avançando, eu não gosto muito dessa imagem, que ela não permite a gente ver aonde tem terra nua. Aquela outra dá pra ver mais. Esses mapas geralmente que a gente faz, eles atendem a determinados critérios de acordo com o que você está analisando. Né? Exato. Então esse mapa não foi feito para essa audiência. Assim, uma das pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá, e a gente utilizou, né, é uma sequência de mapas desde 85 até 2015, faz uma sequência de 30 anos da evolução e do processo de ocupação da bacia do Grafo da Lagoa Emboacica. E é claro que o que predomina aí, né, que são as terras de pastagem, né, já é um impacto antrópico, né? Já é um impacto... Quer dizer, até 85 você já tinha uma quantidade muito pequena de florestas naturais em detrimento da atividade econômica que era a agricultura. Isso. Né? Aí eu não sei precisar há quanto tempo antes disso já tinha... Quando que a atividade de pecuária chegou aqui com força? Eu não tenho esse dado para precisar, né? Mas então a gente fazendo um recorte de 85 para cá, né, a gente vai ver uma modificação muito grande. Então em 85 já tem assim o pasto dominando, né? Ali o azul escuro é o espelho d'água da Lagoa Emboacica, e essas manchas cinza já são as áreas urbanas em 85. Exatamente, em 85. Mas o Sofiati fala muito, né? A pecuária sempre foi muito forte aqui em Macaé. A gente foi importante, inclusive, para fornecer carne para a Guerra do Paraguai, né? Isso, a própria capital. Exatamente. Pode passar? E aí, isso é importante porque as áreas de pecuária que o pessoal usava com mais frequência era principalmente os terraços da formação barreiras, digamos assim, que areia e mangue não era interessante. O que era interessante, que tinha dono, eram as terras dos pecuaristas, as terras vermelhas lá, os terraços do Barreiras. Isso era interessante. Quando a Petrobras vem, é esse pessoal que tem capital político para mobilizar a máquina pública, para gerar infraestrutura, para trazer as pessoas para esses locais. Aí o que eles fazem? Para ganhar o máximo de dinheiro possível, isso é o que está naquele artigo que eu estou te falando. Eles fazem essas casas com 12 metros de frente, que só cabe um carro e uma porta, e você entra e sobe para o segundo andar. Isso é especulação imobiliária. Você vai ocupando, usando o máximo de espaço possível para poder ganhar um dinheiro. Aí, hora que vem a onda, e não é recente, de que morar na praia é uma coisa legal, isso foi um fenômeno que começa a partir do final da década de 60 no Brasil. Aí, tanto é que chega em Macaé tarde. Chega em Macaé por volta de 80. Aí começam as remoções das pessoas que moravam. Se você não gostou do nome favelas, não é o nome certo, mas eram pequenas comunidades que moravam nas restingas. Foram tiradas pessoas ali da Praia do Pecado, você sabe dessa história. Isso, Aí começam as remoções para vir os bacanas que iriam morar na parte baixa, na área mais nobre. E aí o que sobra? Sobra o mangue. Né? Nessa época já tinha legislação, inclusive, para criminalizar essa aproximação dos pobres desses terrenos. Então sempre existiu boas leis para evitar a ocupação de restinga e para evitar a ocupação de mangue. Né? Já para as outras áreas não tinha. Mas aí eu estou entendendo que essa população Louco isso, ela né? automaticamente foi empurrada para o mangue. E meio que a galera fez vista grossa para a ocupação do mangue. Aí virou, por exemplo, hoje o que é, por exemplo, Nova Holanda, né?
Só uma ocupação diária de mangue. E a Um pessoa não aterro tinha... super precário. Agora imagina com mudanças climáticas globais, Nossa o Senhora. que vai acontecer? Alagamentos, assim, eternos, né? Antes, uma coisa importante falar é isso, que às vezes existem determinadas situações assim, na sociedade que parece que quem trabalha, ou que transita nessa área ambiental, tem, às vezes é mal visto pela algumas comunidades que vivem em ambiente como esse, né? E aí é importante, como a gente está no canal aqui e a gente dá essa informação, esse recado, de que quando a gente disputa esses locais, vamos dizer assim, a integridade desses locais, a manutenção desses locais, primeiro porque ele tem uma função ecológica extremamente importante. E segundo, que ainda que a gente, e claro, a gente quer que as pessoas tenham a melhor moradia possível, são locais que a gente nunca vai conseguir garantir um bom saneamento. Exatamente. Essas pessoas vão estar sempre estando sujeitas a doenças e a problemas que estão relacionados à falta de saneamento, etc. Então, quando a militância ambiental foca nessa situação, fala sobre a desocupação dessas áreas, não é contra as pessoas. Não é popular. Não é contra essas pessoas. Ao contrário, é para garantir que elas sejam alocadas num espaço que tenha toda a condição de infraestrutura. Inclusive de transporte, de esgoto, de tudo isso. Mas, Guilherme, né? mas tem uma outra questão. É aonde também o poder político autorizou com que as leis ambientais avançassem. Porque o que eu estou querendo dizer é que tanto quanto Restinga quanto Mangue são importantes dentro de um quadro desse aí, ó. A gente vê que é muito mais difícil a gente parar o empreendimento na área de mato, nessas áreas de pasto, né? É muito mais difícil que a gente não tem nem uma ferramenta para falar, olha, cara, a lagoa lá embaixo, ó, não é quem ocupou só a borda, não é quem ocupou só a Restinga, não é quem ocupou só o mangue, não. É quem ocupou a terra aí com floresta aí em cima. Então, assim, a gente tem muito menos ferramenta. O que a gente tem hoje, basicamente, é o Código Florestal com os seus dois instrumentos, né? Reserva legal e área de proteção permanente. Que praticamente acabou. Tem um slide aí que dá para mostrar. Agora, essa foto é interessante porque parece que aumentou a área verde, né? Mas essa mancha de vegetação aí não é a vegetação nativa. É uma vegetação pouco complexa. Isso aqui... Parece que aumentou, né? Mas é uma vegetação pouco complexa, silvicultura, que não tem a complexidade necessária para fazer com que a cadência de descida de água seja igual a uma mata nativa. Seria, de repente, eucalipto? Eu vejo muito aquele eucalipto, até bonito, né, visualmente, mas eu falo, cara, mas essa parada não é natural, não. Alguém está ganhando dinheiro, ou enfim... De repente plantou de uma forma mais rápida, né? Não, é a produção mesmo, né? É a produção mesmo. Silvicultura como... Silvicultura, Então você vê que a gente roda e chega à conclusão que se você plantasse as árvores corretas, nos lugares corretos, né? Você naturalmente ia tentando ter uma melhoria no ambiente. Agora, o que dá claramente aí, né? A quantidade de mancha urbana que aumentou. Aumentou muito. E se você viu, a lagoa também perdeu um pouquinho do seu espelho aí, que é o corpo hídrico azul escuro. E aumentou a parte de alagado, né? Que tem a ver com esse assoreamento. Entendi. Não, e se você olhar, você vê que a própria mancha urbana em cima da lagoa aumentou assustadoramente ali em volta dela. Vamos para a próxima? Vamos. Acho que o próximo slide passa. Próximo, por favor. 80% da bacia hidrográfica está sob forte influência antrópica. O que é influência antrópica? Antropo vem de ser humano, né? Então o ser humano já está ocupando aquela área toda. Ou seja, a gente tem muito pouca área nativa, natural. Dentro da bacia hidrográfica da Lagoa Embocica não tem nenhuma área que a gente não tenha ido ou mexido. Tem algumas manchas florestais que estão bem preservadas, como aquela floresta ali do meio do Alphaville, aquele condomínio Alphaville, né? Aquele complexo ali, que é a segunda maior floresta da bacia hidrográfica, né? Então ela é uma floresta secundária avançada, embora ela tenha um problema que eu gostaria muito, adoraria que o condomínio um dia pudesse resolver isso, porque o condomínio envolve ela inteira.
ela está totalmente isolada. Isso é ruim para um fragmento. Embora ele seja grande, O ideal era que tivesse uma comunicação. algum corredor ecológico, algum ponto em que ela pudesse conectar com outras florestas. Ué, nada impede. Essa live aqui vai chegar até eles, alguém vai falar, vai acordar. Seria e um vai- super vamos ter projeto fé, ambiental vamos ter por fé. parte deles. Não, com certeza. E mais acima, montante aqui da Bacia Hidrográfica, nessa região aqui, tem as maiores florestas secundárias avançadas. São florestas, como o Rodrigo está falando, que tem uma complexidade ecológica muito grande. Não são, como no caso de silvicultura, que é uma monocultura. Né? Então você imagina numa monocultura ou numa diversa, né, a quantidade de elementos que estão envolvidos ali, né, seres vivos, né, animais, então toda a complexidade que tem num processo desse. Então, assim, em termos de floresta, a gente tem poucos fragmentos naturais, né, e basicamente quase toda a área da bacia hidrográfica está sob influência antrópica. Né? E aí no mapa mostra isso, cerca de 80% está... Tá coberto. E aí o que acontece? Esses dois pontos, né? Tanto a parte silvicultura, como que é a parte silvicultura? Você planta e você tem que adubar. Esse adubo, a base dele é o quê? Nitrogênio. Vai direto para a água. Potássio, são macronutrientes, né? Que eles vão de alguma forma se transformando e tal e contribuindo para o lençol freático, para o escoamento superficial e tal. No caso do pasto, o gado, né, ele também produz muito nutriente. Ele compacta o solo, ele está num espaço em que a floresta tem que sair para ficar o capim, e ele compacta o solo e ele gera muito urina e fezes. Né? Então ele gera muito nutriente também. E a área urbana, né, ela gera, com as pessoas, né, gera o esgoto, né, pode gerar o esgoto doméstico e também o dejeto industrial. Por exemplo, quando alguma dessas empresas lava o pátio dela todo, vai lavar lá com alguma substância detergente, que a base é fósforo, uma substância fosfatada. Então, quando ela lava, aquilo vai para as galerias de água pluvial internas. Essas galerias se ligam aonde? Não se ligam a sistemas de tratamento de esgoto, vai se ligar a um córrego. Esse córrego vai chegar na Lagoa Emboacica. Caramba, então tem um monte de situação que acaba afetando a saúde do Não é um problema simples. Imagino. Agora, tem mais um slide aí, esse aí a gente já explorou ele. Isso aí eu acho muito interessante. Isso aí é um recorte que o Guilherme fez, acho que ele pode falar. E a conclusão dele é a mais interessante, né, Guilherme? O que a gente tem que é muito importante ficar assim bem marcado na fala das pessoas, né? Se a gente conseguir fazer com que as pessoas deixem de dizer que a ocupação desordenada no entorno da Lagoa Emboacica gerou poluição, seria ótimo, porque a ocupação no entorno da Lagoa Emboacica foi ordenada. Guilherme, isso está dentro da história de realmente criminalizar, né, o morador, aquele cara que ocupou a lagoa, aquele cara que foi lá na imobiliária, comprou o imóvel dele, tranquilo, ou que ocupou financiou. ali, né, com dificuldade ali, invadiu a areia ali um pedaço. A situação é mais grave, é o condomínio industrial, o uso desse espaço que era regido ali por esses proprietários dessas terras seguras, que eram os pecuaristas. Isso é importante. Então, quer dizer, não tem nada de desordenado. Não, desordenado não, é tudo ordenado. Aí a gente tem aqui uma sequência histórica, né? Então a gente vê lá, desde a criação extensiva do gado, né? Ali estava aquele recorte 1985, né? Mas ela é do século XIX, até anterior. Anterior. Aí a primeira intervenção significativa que a gente tem em torno da lagoa é a linha férrea, que segundo Maynard, né? Ele nos trouxe a informação de que foi em 1887 que houve essa instalação. E na década de 1940 a gente vem a rodovia Amaral Peixoto, que passa na borda da lagoa, né? Tem um ponto, inclusive, uns 400, 500 metros dela, que ela está dentro, ela corta a lagoa, como o Rodrigo falou mais cedo, né? Ela secciona a lagoa de fato, ela deixa a lagoa de um lado do outro, passa por cima da lagoa mesmo. E aí em 1970... lembrando aquela história da ocupação da Petrobras, estratégica e tal, a gente tem então o terminal do Parque dos Tubos. O terminal, quando ele é instalado, ou a própria rodovia, no caso da rodovia não, foi o próprio poder público que fez. O terminal, embora, né, empresa pública, né, mas ele foi aprovado. Então teve um projeto, por isso que a gente chama de ordenado. A ocupação da Lagoa foi ordenada.
ela teve um projeto, alguém discutiu esse projeto, e alguém carimbou, alguém assinou e aprovou, e foi feito o Parque de Tubos. O loteamento Morada das Garças, que é aquele ali, né, pertinho da Lagoa, né, 1977. O Mirante da Lagoa é aprovado em 78. Tudo isso foi aprovado, não tem nenhuma invasão. Tudo foi ordenado. Tudo certinho, tudo de acordo com as leis. Exatamente. Vamos mudar o plano diretor. É o que o Rodrigo está falando a respeito sobre essa problematização da questão legal, né? Quem é que faz as leis e faz para quê, né? Qual o objetivo? Então, o Jardim Guanabara, São Marcos, são os loteamentos, né? E o Novo Cavaleiros, década de 80, né? Você vê que tinha o Cavaleiro e passou a ter o Novo Cavaleiro. Exato. Tudo certinho, exatamente, como manda o figurino. Isso aí. E a Zona Industrial Sul, que ela fica, então, como o Parque de Tubos, né, essas construções são agregadoras de crescimento, né, e eu não falo de desenvolvimento, né, nem progresso, eu chamo de crescimento. Crescimento. Né, é um crescimento, está crescendo e aí traz uma série de problemas, traz benefícios também, né, não vamos dizer que, né, traz circulação de capital, Emprego. Oportunidades e tal, né, mas em termos ambientais traz muito problema, né. E aí, no caso da Zona Industrial Sul, ela fica atrás do Parque de Tubos. Isso. Ela fica logo atrás do Parque de Tubos, na década de 90. E depois teve uma super expansão da Zona Industrial, porque a Zona Industrial antes, como que ela era, né? Como que era delimitada na década de 90, né? Ela acompanhava a Amaral Peixoto, ali desde do Rimbocica, onde você já destacou, né, a divisão dos municípios, entrava para o continente 1 quilômetro, e vinha equidistante a Amaral Peixoto, que ela vai contornando a Lagoa Emboacica, né? Então ele vinha equidistante a Lagoa, contornando até chegar à linha férrea. Quando chegava à linha férrea, ele ia até um canal e entrava de novo. Então fechava, isso era a Zona Industrial Sul original da década de 90. Entendi. Quando em 2000 teve uma nova legislação, né, que expandiu essa zona industrial, multiplicou 4 vezes isso. E aí pegou aquele monte de terra ali, que inclusive muitas terras ali sem proteção vegetal nenhuma. Então a questão da poluição da Lagoa Emboacica hoje, quando a gente faz quando a gente olha isso aqui, a gente pode ter a convicção de dizer o problema da poluição da Lagoa Emboacica, que ela está relacionada com um fator de ordenamento público da sua ocupação, do seu entorno. Então tem nada de desordenado. Nada desordenado. Mas é que eu falo, às vezes até quando você vê uma comunidade, você pode falar qualquer comunidade. De alguma forma, você teve um ordenamento econômico. Pessoas expulsas de uma determinada situação, ou, de repente, operários da construção da Avenida Brasil, que fizeram lá o Complexo da Maré, os primeiros moradores do Complexo da Maré. Então, quer dizer, quando você pensa em ocupação desordenada, o cara que tem o capital econômico, ele não está pensando nisso, não. A economia precisa dessa mão de obra? Então eles vão ficar aqui pertinho. Agora eles não são mais necessários. Eu vou passar a rodovia, vou botar condomínios, né? Vou bater o condomínio industrial. Então essa galera sai daqui. Com certeza. Mas essa galera vai continuar morando ali por perto, porque o emprego está ali. Então quer dizer, em termos de economia não tem nada de desordenado. Nada. E até onde deixou, né? Por que foi pro mangue? Cara, porque lá a única pessoa que vai reclamar é o ambientalista, né? Exatamente. Não tem ninguém para falar, não, essa terra é minha. Isso aí. Complicado, né? Eu vou fazer um intervalinho agora. O intervalinho não vai durar nem 15 segundos. Já estou voltando. Espera aí. E aí, senhor Hugo, vamos falar um pouquinho aqui dos 6 seguidores, né? Porque o pessoal tá vendo o pessoal aqui do PEN aqui, falando da Lagoa de Emboacica, e não lembra do mais importante. O que é os 6 seguidores? Os 6 seguidores é um canal que tem muita informação bacana de história local, de história regional, de meio ambiente e de cultura de toda a nossa região aqui. Macaé, Rio das Ostras, Casimiro, ali Cabo Frio. Então, sempre que você quiser alguma coisa muito bacana nessas 3 áreas, cola aqui nos 6 seguidores. Basta você botar a palavra 6 e logo depois a palavra seguidores. Atenção, essas palavras elas vão estar no Instagram, no TikTok e no YouTube. 6 seguidores. A história aqui. Então não esquece de mim, hein? Cola comigo lá. Não esquece de dar like nessa live aqui. Não esquece de dar like. Não esquece de comentar e de compartilhar. Compartilha com amigo e com inimigo. Porque o inimigo às vezes está destruindo o meio ambiente, aí ele vai ficar aqui conscientizado aqui para parar de ficar sujando tudo, destruindo tudo. E aí todo mundo vai ter um meio ambiente sadio, hein? Vamos ficar esperto. Porque se eu não pedir pro povo dar like, o povo não dá like. Não dá like. É só terrível. Vamos voltar legal, lá para a apresentação? Bacana. Eu acho que tem mais uns passos aí. Passa 2000, né? Vê se tem mais aí.
Isso aí é sobre a legislação. Então, ó, até reforça isso que a gente fala, né? Você tem diversas leis. Desde 65, né? Apesar do Código Florestal instituir esses instrumentos aí, e só no ano 2000 com a Marina é que realmente foi definida uma faixa de restinga que não podia ocupar, né? A gente já sabia da importância das matas ciliares, da existência, da manutenção de trechos vegetados, que são as reservas legais. Isso tudo já existia, né? Mas aí vocês acreditam que, à medida que o progresso chegou em Macaé, a galera continuou respeitando essas normas? Ela fez, de repente, vista grossa? Ou, de repente, não, isso aqui a gente não... Vamos seguir para outro caminho aqui, porque se eu respeitar tudo que está aí, a cidade não vai crescer. Então, o que vocês acham que aconteceu à medida que essas normas aqui você está me mostrando? Então, o Código Florestal ele já existia e ele dizia, ele criava os instrumentos, mas ele não dava até onde poderia ir. Quando vem lá a partir do ano 2000, né, que vem resoluções específicas para falar, não, olha só, é isso aqui que tem que conservar. Aí o pessoal toma um susto, porque já tinham ultrapassado os limites. Entendi. E aí tem toda essa rediscussão, aí vem novo Código Florestal, etc., né? Enfim, mas a gente tem, tirando o Código Florestal, a gente tem leis estaduais muito eficientes, que definem metragem já há muito tempo, desde 87, ó. Nós temos o Plano de Alinhamento de Orla, de 88. Nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, que vem a reiterar uma série de condições relacionadas à importância dos corpos hídricos e da proteção das margens. Nós temos o Código Municipal de Meio Ambiente de Macaé, os planos diretores. Isso aí é só para endossar que legislação não faltou. O que faltou foi, de repente, parar para pensar quando estava avançando aquela questão da economia. E assim, mas assim, apesar de não ter faltado legislação, né, a gente andou sempre no limite ou na margem, né, porque o interesse era o interesse de uma indústria muito poderosa. Os donos da terra eram os detentores deste poder econômico, os pecuaristas e o poder político. Poder político. Os donos da terra eram o detentor do poder político, que eram os pecuaristas ali da área, né? Então, assim, trabalharam sempre à margem, muitas vezes se beneficiaram dessa demora em se definir alguns pontos ali nevrálgicos, que é a questão de quanto precisa ser conservado em qual fragmento. Entendi. Enfim, e aí no final teve essa meio que anistia, né, que é o Código Florestal de 2012, que anistiou. Então, assim, precisava ter mais legislação, claro, para não só falar de restinga, não só falar de mangue, falar de tudo, mas a consciência já existia. E a galera poderia minimamente falar, não, peraí, o Código Florestal não é tão restritivo. Pô, mas não vamos avançar tanto. Que vai dar ruim. Tem até uma política de recursos hídricos aí que já fala isso. Quer dizer, sabia, né? Mas... legislação para cumprir tinha, né? Mas é aquele negócio. Às vezes ali não pega, né? Não tem isso ali que não pega. E a prioridade é o crescimento, né? Prioridade é o crescimento. E não posso impedir o cara de empreender na terra particular, porque... Quer dizer, todas essas questões, né? Quer dizer, a terra particular, o lucro é particular, mas o prejuízo é de todos. De todos. Entendi. É isso aí. Vamos para a próxima? Você vê que esse plano de alinhamento de orla é interessante, porque o que é plano de alinhamento de orla? Como o Rodrigo já falou, a lagoa ela tem todo o corpo hídrico, né? Dependendo da época do ano, né? No nosso caso aqui, nessa região nossa, que são marcadas as estações, né? Tem época que chove mais do que outra, né? Na época que chove mais, eles estão mais cheios, né? Estiagem. Então, assim, como que você define onde que é a margem? Principalmente na lagoa. Qual é a margem da lagoa, né? O plano de alinhamento de orla é isso, é um documento que ele vai definir onde está a margem da lagoa, muito embora em determinada parte do ano ali seja solo, sem água. Mas a orla, é o limite daquela lagoa, porque quando chover vai chegar lá.
Então você vê que o planejamento de orla da Lagoa, só, em 87 tem uma lei que fala o seguinte, olha, a partir do plano de alinhamento, 300 metros tem que ser preservado. Em 88 faz o plano de alinhamento de orla da Lagoa, que bate no asfalto, no Amaral Peixoto, que já tinha sido construído, lembra? Na década de 40. De 40. É. Então você tem assim, a partir dali do Amaral Não era para ter pra nada. mais, 300 metros não era para ter nada. Entendi. Mas foi uma lei que não pegou. Entendi. Então, É, uma lei que das não- leis que não pegou. lei que não pegou. Uma das leis que não pegaram, digamos assim, Isso. entendeu? Então, Vamos pra próxima? isso. Igual a Política Nacional de Recursos Hídricos também, mais ou menos. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela determina que todos os corpos hídricos sejam classificados conforme o uso que é feito dele pela comunidade, o uso preponderante que a gente chama, né? Qual o maior uso que se tem de um determinado corpo hídrico, alguma faixa do corpo hídrico? Rio Macaé tem 136 quilômetros, né? Em cada parte você pode classificar eles de acordo com o tipo de uso que se faz. Classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, que vão... o classe 1, por exemplo, é bem mais restritivo, ou seja, ele determina uma maior vulnerabilidade, uma melhor qualidade do que o fase 4. Né? E assim, 97, na nossa região não tem nenhum trecho de corpo hídrico ainda classificado. Então, assim, é uma lei que está aí, tem muita discussão. Então a galera também meio que, não vamos fazer não, porque a gente tem uma precisa... tem uma série de complicações aí no meio. Né? Vamos para a próxima? Olha que difícil, né? Você imagina você definir aonde começa a lagoa, né? O Código Florestal teve esse problema, porque você chega no Pantanal, por exemplo, né? Aí você fala, bom, onde é que o rio começa, onde é que ele termina? É uma planície. Tem época que a margem dele tem 100 metros, 1 quilômetro. Né? A água está batendo lá 1 quilômetro lá dentro. O rio passa lá. Onde é que o rio termina? Imagina uma lagoa como essa que está cada vez mais rasa. Entendi. Você vai ter também complicadores na hora de aplicar a própria lei. E outra coisa, nós estamos aqui, essa área é uma planície aluvial, né? Então é um sedimento que está descendo e ele está sempre sendo redesenhado. O rio tem meandros, né? Ele está sempre redesenhando o seu trajeto. Aí eu faço uma cidade e ingesso ele. Já era. Aí quando vem a violência das águas, né? Eles esquecem da violência que fizeram contra o rio nas suas margens. Entendi. E aí mais uma foto. Que interessante. A comparação de 1956, é muito bacana essas fotos aí. Você repara ali, 56, ó, já tem a Amaral Peixoto, tá vendo? Isso. E é interessante que ela lá em cima, aquela linha lá em cima, lá. Lá em cima. Lá em cima. Não, é nessa foto aí. Essa, repara que lá em cima, essa do lado linha da... é rodovia. É. Amaral Peixoto. Aí. Para ali do lado... Aí. Para aí. Pra cima ficou um pedaço de lagoa lá em cima. Então, olha só, tem ali o Mutum, né? Não, aqui embaixo, desculpa, ali é outra. Mas você repara que nessa parte da linha aí, ela seccionou uma propriedade rural, certamente, uma fazenda. Isso. Ou seja, antes da rodovia Amaral Peixoto, a fazenda chegava na beira da lagoa. Quando passa a rodovia Amaral Peixoto, estou fazendo aqui um processo intuitivo. Estou olhando assim, da propriedade, passou uma RJ ali agora, seccionou. O que eu vou fazer com a outra borda lá? Ficar passando gado para cima para baixo, não tem como, vou botar cerca lá agora. Aí surge aqui, o loteamento Mirante da Lagoa. Ele é exatamente esse espaço. Então é bom lembrar também que o Mirante da Lagoa ele não é todo aterro. Muita gente pensa que o Mirante da Lagoa é aterro na Lagoa. Não, você vê lá que já tem uma área seca, consolidada e tal. Então ele só avançou um pouco. Tem uma margem, do Mirante que foi aterro, realmente. Não sei precisar quanto, 20%, 30% dele, mas... Mais ao sul lá. Mais ao sul, Mas então é um bairro que surge aprovado em 78, que a gente falou, né? Por isso ocupação que é crescimento ordenado. Exatamente. Mas eu estou entendendo que para a saúde da lagoa, o ideal era que essa região toda não fosse ocupada. É área de transbordo. Claramente, numa chuva muito forte, ela vai receber essas águas, acolhê-las, e essa área, não existe mais essa área. Aí você poderia perguntar, Anderson, assim para mim, Guilherme, Rodrigo, então tira todo mundo aí ou não teria todo mundo? Não, eu entendo que há a possibilidade de você ter uma ocupação respeitando de forma muito clara os limites que aquele ambiente ali tem para manter essa resiliência, para segurar isso. Talvez esse adensamento não fosse o adequado. Talvez desde o início, porque quando foi feito, são 700 lotes do Mirante, originalmente. O Mirante da Lagoa são 700 lotes, né?
não tinha estação de tratamento. Tinha uma estação de tratamento de esgoto precária, que nunca funcionou. O Mirante já teve, se eu não me engano, 2 ou 3 linhas de esgoto instaladas nela. Até antes da empresa atualmente, que tem a PPP com o município, que é a BRK Ambiental, a antiga Odebrecht e tal, né, que fez lá em 2013, né, assinou um plano de trabalho para Macaé, para fazer o saneamento de Macaé. Até antes dela, todas as casas estavam em fossa filtro sumidouro. Então, assim, claro que vai dar problema. Claro. Agora, tem possibilidade de fazer, de ter uma ocupação que gere menos problema? Claro, tem. E aí é questão de... Agora vai ter que desembolsar a grana para poder exato. fazer o tratamento Mas aí não foi feito, né? E aí, essa área poderia receber essas águas em excesso. Aí a solução foi criar o canal extravasor. Ixi, Que foi uma maneira de dar um destino para essa área que não existe mais, que não comporta mais uma chuva elevada, um exagero num determinado período que acontece, tem El Niño, tem Laninha, uma hora vai acontecer. Então se não existe mais essa capacidade, esse bolsão, aí cria-se esse mecanismo artificial que é o canal extravasor, né? Entendi. Passa ali por Rio das Ostras. Aquela imagem é interessante, ó, você está falando sobre a questão A de 56. A de 56. Repara só que não tem nenhuma ocupação no entorno, a não ser a linha férrea e a Mauro Peixoto, e não tem o canal extravasor, né, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E não é uma coincidência, em 56 não ter, e depois do Mirante ser instalado, ter. Que é isso que o Rodrigo está falando, desculpa, né? Está falando sobre essa questão da ocupação e de evitar que essas moradias fossem alagadas, né? Digamos isso, né? Isso. E agora repara naquela imagem, lembra que você falou do porquê que a Barra da Lagoa é naquela pontinha ali? Isso, né? lá embaixo. E por que não lá mais para a direita, né? Aqui, uma coisa que eu aprendi lá nessa gestão lá na Lagoa, trabalhando muito em especial com o tio Jorge Barcelos, né? Que era um defensor, quanto mais da Lagoa, dentro da cosmovisão dele, como o Rodrigo falou, né? Era pescador, pai pescador, avô pescador, tinha um conhecimento enorme, notório sobre isso. Ele dizia o seguinte, na linguagem dele, né, de pescador, ele dizia que a Lagoa tinham 3 sentinelas, que chamava, né, que são 3 cabeças de rocha que ficam justamente mais ou menos naquelas imediações ali e que acabaram afunilando, né, ali é o ponto mais frágil da barra de areia, né? Em que a lagoa, quando enchia demais, como o Rodrigo falou, historicamente ela de anos ela e anos abria naturalmente e aquela exatamente, água saía. Exatamente. E essas 3 cabeças de rocha, que chamavam de 3 sentinelas, né, seguravam, faziam com que fosse ali, naquele ponto ali, não mais para lá, mais para cá, né? Ah, legal. Lembrando que essa área aqui inclusive chama Praia do Pecado por causa da questão dos pecados mortais, né? Pecados mortais. Então é uma área que tem esses afloramentos rochosos, essas lajes de pedra onde se pesca, onde produz as ondas para o surfista. É uma riqueza isso. Porque define a geografia de Macaé, define a história de Macaé, define os pontos de surf, define os pontos de pesca. Você vê como é que um acidente geográfico pode se dizer como é que muda. Produz condições recifais, inclusive para instalação de animais recifais. Não é bem um recife, mas a estrutura permite a agregação de estruturas recifais. Então, é uma potência isso aqui, Macaé. Importante. Vamos para a próxima? Não. Isso é a questão da retilinização. Quer dizer, o rio em 65 ele era todo meandrado e ele se retilinizou. Agora, existe uma polêmica aqui em Rio das Ostras de que esse rio Emboacica, ele na verdade não passava aí. Ele passava na altura daquele posto Shell. E que a fronteira do Parque dos Tubos, que na verdade o território do Parque dos Tubos, originalmente ele era de Casimiro de Abreu. Isso. E com o interesse estratégico da Petrobras de manter tudo dentro da cidade de Macaé, esse rio ele foi recuado. Eu fiquei na dúvida se foi o próprio rio Emboacica. Eu já estou entendendo que não, porque você vê que o leito dele, na verdade, ele só foi retilinizado, ou se existiu um outro corpo d'água que foi recuado artificialmente, aterrado, porque aí aquela região do Parque dos Tubos ela ficou com Macaé. E você vê relatos de vereadores dos anos 80 reclamando disso.
olha, Petrobras foi para Macaé e aquele território era de Rio das Ostras, vamos pedir na justiça. Só que eu nunca tive acesso a mapas. E esses mapas realmente poderiam, assim, eu ter a certeza de que teve esse recuo do rio, de canal ali, que possibilitou que o Parque dos Tubos ficasse com o Casimiro. Aí, Guilherme, essa aí é uma coisa para ser estudada, né? É interessante possível. isso. Não é impossível, não. Tem um canal ali do lado do Parque de Tubos. O Parque de Tubos está ali, né? Aí tem lá na ponta, lá tem uma rua reta ali, assim, tem um traço reto ali em cima, no meio da urbanização. Mais pra, isso aí. Aí. Não. Essa aí. A rua Melquíades alguma coisa. Ali tem um canal. Tem um canal. Canal natural. Tanto é que aqui na parte da lagoa você vê que tem uma matinha ciliar ali. Tem uma área escavada ali, né? Ah, tá. Ali na lagoa aqui, assim. Ali, você vê que ele drena pra dentro da lagoa ali. Seguindo a estrada. Seguindo a estrada aí, ó. Isso. Olha o canalzinho aí, ó. É o canal onde está a vegetação. Aí. Então tem um canal aí que foi manilhado, né? Foi manilhado Então, na década de 2000. Então já é por ali que pode de repente fazer um trabalho. Ser, Melquíades ali. E essa parte cinza aí, ó, também tudo área de transbordo, tá vendo? É um brejo, tudo área de transbordo. Nessa brincadeira de fazer estrada, não sei o que, formou essa lagoa verde aqui, que isso aqui é um super afloramento, uma floração de algas aí, né? Então, assim, veja que isso aí, o ambiente foi bastante alterado. Bastante... Prejudicou, né, a saúde da lagoa. Com certeza. Vamos para a próxima? Isso. Olha aí. Isso é bem legal. Isso aí é o rio que divide Macaé e Rio das Ostras. Então, esse slide aí é uma foto tirada, né? Foi o Guilherme que produziu esse gráfico, né, Guilherme? Foi depois de uma chuva de 2022, e aqui embaixo nós temos, ó, o rio Emboacica e no canto de lá a Barra da Lagoa. Isso aí é a turbidez, mostrando a quantidade de sedimento que o rio está carregando, que é como você falou no início da live, né? Não tem proteção da mata ciliar, que é aquela mata que fica segurando a terra do rio. O rio também foi retificado, quer dizer, você vai arrastando tudo, vai arrastando terra, quer dizer, prejudica o próprio rio e prejudica a lagoa. Tá vendo? Eu já tô começando a melhorar essa coisa. Bastante. O dia que eu virar prefeito, eu já sei que eu tenho que ter mata ciliar ali. Então você imagina que com o tempo o rio a lagoa, né, vai perdendo capacidade de reter água. Então o problema, e aí a pressão é para abrir porque está inundando. E aí vem o problema da abertura. Quando você abre a barra, você tem água salgada entrando. Essa água salgada, ela mata a vegetação. E essa vegetação, quando morre, ela vai para o fundo e ela também diminui o calado. E quando você abre muito frequente, você vai perdendo a diversidade vegetal. E vai ter a dominância de uma planta que é a taboa. Ela é uma planta de crescimento rápido, ela é típica de sucessão ecológica, ela entra primeiro, ela explode, ela cresce em grandes áreas, depois ela vai sendo controlada, ela reduz populações, a diversidade vem. Só que a abertura muito frequente vai acabando com a diversidade e vai aumentando a dominância dessa taboa, que é uma das que sempre morre em grande volume. Cada vez que morre, ela vai para o fundo, fica mais raso e faz uma lâmina d'água que favorece ela crescer ainda mais na próxima geração. Então vai ser um problema atrás do outro à medida que você... Quanto mais abre, mais necessário abrir por questões de inundação vai ser numa frequência cada vez maior. Caramba. A perda da diversidade vegetal e a dominância da taboa gera esse problema. É um problema atrás do outro, então. Vamos para a próxima? Mas tem a taboa também pode ser uma solução, né, Guilherme? E aí eu tô vendo, eu lembro que vocês, quando conversaram sobre isso, são os pontos onde vocês fazem o estudo da poluição da lagoa? Em geral, são muitos parâmetros, né? A gente tem um cabedal aí de mais de 25 parâmetros que a gente analisa de acordo com a época. Alguns são
não são feitos, outros são feitos, vai variar muito ao longo da série histórica, porque a gente tem uma série histórica desde o início da década de 90, né? Não, e o bom é que vocês têm bastante informação exatamente para poder propor soluções, né? Quer dizer, se você tem ali um número X de anos que vocês fazem esse estudo, isso vai ajudar bastante, né? Os dados que a gente tem dão mais segurança para a gente falar sobre o ambiente. Por exemplo, naquele caso da slide anterior, que foi uma chuva, se você fizer uma coleta naquele momento, você tem um retrato daquele ecossistema. Não necessariamente é o que está acontecendo com ele. Esse retrato pode te dar uma impressão falsa. Por causa da chuva, né? Exato. Diluiu bastante coisa ali. Isso. Você pode fazer uma coleta logo depois de uma abertura de barra, por exemplo, que muda drasticamente o ecossistema. Entendi. Enfim, tem uma série de situações. Quando você tem uma série histórica dessa, ela te dá uma robustez para você tomar decisão. Você faz análise estatística. Você sabe como é que é o comportamento da lagoa ao longo dos dias, dos meses. Exatamente. Vamos para a próxima? E aí são os córregos que dão... Essa aí é onde a pista passou dentro da lagoa, tá vendo? Seccionou um pedaço dela lá em cima. Ó. É verdade. Mas eu tô entendendo que todos eles desembocam na lagoa, né? Sim, os canais em geral desembocam e a lagoa, assim, perguntar assim, para que serve a lagoa em Boa Seca nos últimos anos, né? Ou seja, o município de Macaé tem utilizado ela, e Rio das Ostras também é uma parte, né? Embora Rio das Ostras tenha ali tem estação de tratamento de esgoto, particularmente não sei como que ela está hoje, né? Nível de eficiência dela, não sei. Mas a sociedade, vamos dizer assim, vamos correr atrás disso, aqui em Rio das Ostras para ajudar. Mas interessante, o que a sociedade tem feito com a Lagoa em Boa Seca? Tem utilizado ela para diluir esgoto. É isso que nós temos feito nos últimos anos, nos últimos 40 anos. Vamos para a próxima? Com o problema, né, de que nem tudo é diluído, né? Então vai para o fundo e aí, olha, isso é uma abertura de barra. Nossa olha Senhora. A condição do fundo. Quer dizer, a água da lagoa saiu e fica evidente os veios de esgoto que acabam aflorando porque você não via porque estava o volume cheio da lagoa. Diz tudo. E olha o quão rasa ela está. Isso aí é tudo material depositado, esgoto e terra tá que boa, veio do rio em Boa vegetação, Seca, tá boa. terra. E é isso. Vamos para a próxima? Essa foto é de estudo. Então, isso aí são dados desde a gente fez um recorte temporal aqui de 20 anos, 23 anos, desde 2000, né? Janeiro de 2000. E aí um dado de coliformes fecais, desculpa, né? Esse é o número mais provável, NMP, né? Número mais provável de coliformes fecais e 100 ml de amostra, né? Então isso aí é um dos canais que a gente chama de canal do Mulambo, que é o canal mais próximo ali da entrada, você vê de carro ali na lagoa, né? Onde tem aquele parquinho ali, é o canal que está ali por trás. A gente chama ele de ponto de coleta 2, que é pertinho ali da saída dele para a lagoa, né? E aí a gente vê que uma variação muito grande, né? E aqui, essa linha vermelha, é o que é o CONAMA 274, a resolução do CONAMA, né? Conselho Nacional de Meio Ambiente determina. Você tem vários dias ali que está de acordo, mas também quando você tem os picos também fica muito acima do que é... Não, a maioria acima. E aí um dado interessante é o seguinte, que vamos pegar lá o dado de janeiro de 2023, né? Que está abaixo do limite do CONAMA, né? Legal, mas aí, que é um mês de janeiro, né? É um mês de chuva. Então, não necessariamente você tem menos coliforme, você tem mais água, num determinado momento. Então, você diluiu ali, né? A concentração do coliforme fecal diminuiu, né? A concentração diminuiu, mas não necessariamente tem menos coliforme. Mas é por isso que é bom falar com a academia. Você vê, janeiro de 2023, o que passaria na minha visão de leigo? É verão, né? Pô, janeiro, que é o mês que todo mundo está indo lá dar um mergulho na lagoa, tá bom. Mas você já falou, mas a chuva. Quer dizer, a intensidade das chuvas faz com que você tenha falsa sensação, ou uma sensação, de repente, que a lagoa está limpa. Quando ela, na verdade, infelizmente, não está. Então, se alguém for ali pegar só esse recorte, a lagoa está tranquila. Mas essa série amostral aí mostra evidencia que precisamos ainda cuidar dela. Vamos para a próxima? E aí o
outro outro ponto. E outros picos. Outros picos. Aqui já é o ponto mais e ainda bem, coincidentemente, que é o ponto em que as pessoas mais usam a lagoa, né, que é perto do mar, né, na Barra da Lagoa. Ali na Barra da Lagoa. É o ponto que ainda tem a maioria das análises. Mas tá vendo que interessante que dá para ver claramente esse efeito da diluição, né, da vegetação que está trabalhando, porque o que acontece, né, quando o esgoto chega, a vegetação está trabalhando esse nutriente para converter em biomassa, né? E aí acaba que lá onde é mais perto da borda, né, já tem um retrabalho desse nutriente e está um pouco menos afetado do que na área que é despejado lá no fundo dela. Né? E aí você abre a barra, esse material orgânico que foi convertido em biomassa vegetal entra em contato com o sal, morre, vai para o fundo e vai ajudando a diminuir essa capacidade Cara, de retenção o que me deixa triste é a quantidade de informação, de solução que a gente tem. A gente não sabe, não resolve isso. Então, a gente falando assim, parece que a solução é aumentar o calado, né, da lagoa. Mas isso seria uma solução, você fazer uma dragagem, é uma solução drástica, é que nem fazer uma bariátrica de um cara que está com sobrepeso só. Né? Não está com obesidade mórbida nem nada, está com sobrepeso, vai lá e faz uma bariátrica no cara. É uma solução extremamente drástica, porque você afeta muitos organismos. Eu acho que nem legalmente é permitido, né? Em corpo natural não. Canal tudo bem. Não, então, mas aí eu tô entendendo, assim, na minha visão de leigo, tá? Eu sou enganado. Ao invés de eu fazer a bariátrica, eu vou mandar ele pro nutricionista, aí ele vai, né, parar de comer besteira, aí ele vai começar a fazer atividade física, e aí eu tô entendendo que seriam as soluções de longo prazo, né? Mas tem formas de manejo também. Você pode manejar a taboa e a vegetação, que é o projeto doutorado do nosso amigo aqui, e retirar esse material, dar um uso para ele, e você vai tirando nutriente e também removendo essa biomassa viva que compõe essa parte do fundo ali que está misturado com o sedimento. Mas eu estou entendendo também que, por exemplo, o próprio rio Imboacica, né, que seria o principal contribuinte, não sei se certo é isso. Se eu comecei ali a plantar ali a mata ciliar ali, já estou gerando emprego ali, já estou convencendo os donos das terras, né? Vamos plantar aqui a matinha ciliar para parar de ficar indo sedimento pelo fundo do rio. Quer dizer, seria a academia, né? Seria o nutricionista. Seria a dieta. Uma dieta. E como o pessoal diz, né? Não é uma solução de curto prazo, né? Você plantou hoje, amanhã você vai... verdade. Mas eu acho que muitas vezes os próprios governantes, eu acho que a sociedade de um modo geral não tem paciência. Quer dizer, causou uma degradação de 30, 40, 100 anos, aí quer a solução em 2 dias. E tem aquele agravante também, que é um dado recente, que tá num slide, talvez a gente nem consiga chegar nele, que é que tem muito material tóxico, metal pesado no sedimento. Então uma remoção muito drástica vai levantar esse material todo. E esse metal pesado, ele acaba indo para a lagoa por causa de quê? Seria o quê? As indústrias? Ou o próprio o esgoto doméstico também? Não, mais acaba industrial. E o que acontece? O metal pesado não se degrada, é diferente do nutriente. O nutriente vai se transformando, vai fazendo parte da biota, né, dos seres vivos, ele incorporando, e aí tem como que eu vou dizer? A degradação do ser vivo, né, que aí o nutriente se reage com outra coisa e tal, vai se transformando. Metal pesado não, ele vai se bioacumulando. Ué, mas eu estou entendendo então que as indústrias deveriam ter meios para poder tratar esse metal pesado, ou não? Sim, tem meios, tem tecnologia para isso, tem condições de fazer isso, mas nem sempre é feito, ou às vezes ou pode ser por negligência, omissão, imprudência, imperícia. Imagina um local que é pátio de estacionamento de tubo. E aí você lava lá com jato.
Aí jogou aquele É o que eu... procedimento. É, Ele não tava deveria ir falando. direto para um esgoto doméstico comum, ele não poderia ter um tratamento igual. Não é nem que a empresa não tenha seguido todas as normas, é que na sua operação ali, talvez isso não tenha sido de maneira Observado. tratado de maneira correta. não dá para generalizar, fala que todo mundo que tá ali tá fazendo isso, não é isso. Mas Entendi. tu falou assim, tem algumas operações, às vezes até nem licenciadas, ou algumas outras licenciadas, mas negligenciadas em algum ponto, alguma coisa. Mas porque assim, o metal pesado, esse é o fator que é o complicado. Ele se bioacumula, ele não degrada. Então não dá para saber nem historicamente se está acontecendo agora. Ele está lá. Tá lá. Então, Não, mas aí eu tô entendendo também que quando você faz a análise e inclui metal pesado, opa, esse corpo hídrico aqui tem metal pesado. Então, minimamente, você vai, pelo menos, tentar descobrir de onde vem, né? Que é mais ou menos o que a menina uma vez falou lá. Ah, eu tô de dieta e a minha médica falou que eu não posso comer determinada comida. Ela falou, não, eu não vou ficar te controlando não, porque o exame pega. Então eu tô entendendo que a análise de vocês ali, do metal pesado, não sei o quê, opa, tá tendo poluição. Agora de onde vem? Aí seria um trabalho, de repente, de formiguinha, né? De repente de empresa em empresa, coletar em determinados pontos. Opa, tem aqui 5 empresas. Eu coletei aqui. Ih, rapaz, metal pesado pode estar vindo dessas 2 empresas aqui. Estou entendendo que a coleta, ela vai meio que dizer, ou tentar suspeitar de onde que está vindo. É por isso que esse é o caráter da multa ser cara. Né? A multa da fiscalização e tal. Para não valer a pena transgredir. Exatamente. Você não tem condições de ficar o tempo todo coletando ali. Então, uma vez que a fiscalização vai num ponto desse, quando ela coletar, se pegar... Como que você vai determinar se a pessoa fez só naquele dia, se está fazendo o tempo todo e tal? Por isso que o caráter da multa é esse mesmo. A multa tem que ser alta, justamente para fazer com que o controle seja um autocontrole. Né? O próprio, né, o que seria a fonte do problema, né, ele se controlar de forma a não querer receber uma multa muito alta. E esse dado, olha que interessante, esse dado coliforme fecal é um bioindicador. Você está falando sobre essa questão da informação de você... da nutricionista lá vai conseguir identificar se ela se alimentou de algo que não podia, né? É apenas esse coliforme fecal, esse parâmetro, é um bioindicador de que está tendo poluição naquele momento. Porque o Escherichia coli, que é o tipo de bactéria que a gente analisa nesse coliforme fecal, ele vive em intestino de animais de sangue quente. Ele não suporta ficar... Quando ele baixa no ambiente, ele morre rápido. Né? Outro dado também é a amônia. A amônia também é um parâmetro que a gente analisa que é de poluição recente. Ou seja, quando a gente tem esses parâmetros altos, a gente identifica o seguinte, a poluição está ocorrendo agora. Tem poluição acontecendo na lagoa. Entendi. O metal pesado não necessariamente. Você pode ver, como o Rodrigo falou, você pode ter traço de cádmio em 1800 e pouco. Não sei como que chegou ali, mas alguma questão de rocha, não sei, vamos dizer, né? Mas esse aqui não, coliforme fecal e amônia, por exemplo, está tendo poluição agora. Ele é bem datado, né? Entendeu? Então, tem como fugir. Vamos para a próxima? Vamos. E aí o fósforo. Fósforo é uma maravilha, né? E ali vocês mostraram essa série histórica, para mim ela foi perfeita. De 92 até 98, 26 microgramas por litro. Águas transparentes. Então o camarada mergulhava na lagoa, tudo transparente. Via o pé, via fazer o número lá, a pessoa sabia que era 3, que era 2. De 2012 a 2018, 173, a água já estava turva. Aquele recorte lá bem mais alto, tá vendo? Isso. E de 2019 a 2023, ou seja, os dias atuais, continuamos com a água turva. Eu estou entendendo que diminuiu a quantidade de esgoto que está sendo jogado na lagoa, mas continua sendo jogado esgoto na lagoa. Então, nós não estamos na situação ideal, por exemplo, de 1992. E vocês imaginam que na condição atual da cidade de Macaé, pelo menos o que vocês têm visto, é possível a gente chegar nesse 26? É possível. É um trabalho de formiguinha, que assim, o saneamento universal, né? Estamos avançando nisso. Ele já foi pensado, ele tem um planejamento de quando é que os bairros vão entrar na rede.
esses indicadores aí, de bem datados, e os mal datados, aqueles que você nunca sabe quando entrou, eles não são muito úteis, mas os bem datados, nem coliforme fecal, permite você acompanhar a situação em tempo real. Não resolveu ainda, é porque ainda tem esgoto. De quem? Trabalho De formiguinha. de pesquisa mesmo. Trabalho de... science fiction, não é... Como é que chama? Aqueles caras que tentam descobrir o criminoso. Quem é que não CSI. ligou? CSI. Quem é que não ligou ainda na rede? Entendi. Mas aí eu estou entendendo que no caso da Lagoa de Emboacica é imperdoável. Sabe por que é imperdoável? Porque você tem empresas que ganham uma quantidade razoável de dinheiro para ter o seu empreendimento econômico ali, e as casas que estão ligadas lá, pelo menos na sua maioria esmagadora, é de classe média alta. Então não é aquela pessoa com pouco recurso que, fez aquela casa no sufoco, entendeu? São pessoas com poder aquisitivo. Sim. E no mínimo a pessoa, peraí, desculpa, vou aterrar minha fossa, vou ligar na rede de esgoto da prefeitura, ou então, nossa, eu não sabia que tinha esse vazamento, eu vou corrigir, entendeu? Não, socialmente falando, seria uma área que o pessoal não poderia falhar. Agora, quando a pessoa é mais carente, poxa, beleza. O que a prefeitura, o governo do estado, enfim, né, pode fazer para que aquela comunidade que está colocando esgoto, não, vamos fazer aqui um mutirão, vamos contratar uma empresa para poder ligar nas casas. No caso da Lagoa de Emboacica, eu acho que não tem perdão. Então, aquela galera tem um poder aquisitivo maior. Mas nós estamos neste momento agora, ele é muito importante para a gente, porque a gente tem uma comissão parlamentar, porque passa por legislações. A Procuradoria, por exemplo, vai criar uma rotina para lidar com esses casos, para aumentar o rigor. Tem que passar pelo Legislativo. Lei. Então, assim, agora a gente tem uma comissão parlamentar, capitaneada por líder do governo na Câmara. Nós temos a Procuradoria envolvida. Nós temos a Secretaria de Ambiente e Saneamento e... São três secretarias, né? Tem mais, tem o turismo também, tem exame, saneamento, meio ambiente. Então você acredita que o ambiente político é favorável para você ter uma legislação para falar, galera, vamos seguir aí, porque se não seguir, nós você temos uma vai ter empresa algum tipo de... que tinha um protocolo, precisa ser seguido e pode ser responsabilizado judicialmente. Se não fizer o tratamento de acordo para poder... Então, assim, eu acho que existe uma boa chance da gente alcançar aquela meta. Mas tem outras coisas que a Frente Parlamentar também está atenta, né? Que são projetos para. E aí entra, por exemplo, um projeto para controle da macrófita para retirada de nutriente. Tudo está posto na mesa, digamos assim. Né? Inclusive a parte que o NUPEM vai se dedicar agora é avaliar. A gente está criando uma comissão lá para avaliar alguns projetos que já chegaram na prefeitura, que a prefeitura quer bancar os projetos. Ela falou que vai pagar projetos para... Isso já é um incentivo para a coisa andar mais rápido, né? Porque você tendo financiamento, as coisas podem andar mais rápido. Exato. Você pode dedicar mais gente para poder pesquisar. Entendeu? Exato. Então, assim, vai começar, inclusive, para além da dieta, vai ser pensado, vai pesquisar, descobrir quem não ligou, vai punir e vai começar um tratamento. E não tem jeito. Se você pune o primeiro, os outros vão parar para pensar. Então, você não precisa punir todo mundo. Você puniu o primeiro. Ih, rapaz tomou uma multa pesada. É didático, né? Opa, deixa eu conversar com o pedreiro aqui. Didático não é pedagógico. É pedagógico. Né? Pedagógico, é mais ou menos a multa de trânsito. Se você sabe que tem um pardal ali, você não vai andar mais a 80 por hora no pardal de 50. Então, assim, é possível. O movimento, a hora é favorável. Né? O movimento político é favorável. Agora, não é fácil. Quando chegar, por exemplo, nesse 26 aí, que a água deixou de ser turva para ser uma água transparente, vocês imaginam que de repente ficaria mais fácil para que outras medidas sejam implantadas? Porque eu estou entendendo o seguinte, o ambiente agora está tenebroso, 71 microgramas por litro. Aí fica aquela preocupação, a água está turva, turista reclama, aí o prefeito é pressionado, aí a própria BRK vai ser cobrada porque não está fazendo o serviço dela direito.
Vamos imaginar que daqui a 2 anos vocês voltam aqui nos seus seguidores para dar a boa notícia que já está 1 ano com a água 26 micrograma, água transparente. Vocês acreditam que teriam mais facilidade para poder trabalhar outros aspectos ali, poder trabalhar mais tranquilo? Ou vocês acreditam que dificilmente vai chegar nesse 26 aí? Então, esses números, né, eles são muito bons para remeter a gente a algum tipo de meta, né, algum tipo de algo a perseguir, né? Mas não necessariamente eles são totalmente definidores, né? Existe um termo, algo que se discute na ecologia, né, que é interessante, que fala sobre os estágios estáveis, né, dos ecossistemas. O que quer dizer isso? Né? Porque quando a água deixa de ficar transparente e passa a ficar uma água turva, é uma série de processos que estão acontecendo ali. Não é apenas um processo só, é uma série de processos. E esses processos, às vezes, levam o ambiente a uma condição que, ainda que você diminua o fator que levou a ela ficar turva, tantas outras coisas alteraram o ambiente e que não necessariamente só você abaixar a quantidade, diminuir a concentração de fósforo será necessário, ou seja, chegar nos 26 microgramas por litro vai ser suficiente para ela se tornar transparente de novo. Esses estágios estáveis que se discute é isso. Talvez para você conseguir trazer a lagoa para uma condição de transparência de novo, né, você precisa diminuir a quantidade de fósforo assim, muito mais do que 26 microgramas por litro. Entendi. Para esses outros mecanismos, esses outros fatores que aconteceram, né, eles se desencadeiam uma série de processos que elas vão chegando naquela condição anterior e aí ela possa de repente até subir e chegar em torno de 26 aí de novo. Mas de qualquer forma temos que continuar investindo no trabalho de formiguinha, então. Sim. Não, e é possível. Vai fazendo. É possível, a sua pergunta original assim, né, que é possível tornar a lagoa em Boa Seca transparente de novo? É possível. Assim, a fala do Guilherme foi muito sábia porque tem duas coisas aí. Na ecologia tem esse que a gente chama de tipping point, né? Então assim, a gente vai voltar ela ao que era antes? Talvez não. Talvez a gente encontre talvez ela já passou o nível de retorno. E aí a gente pode alcançar um outro equilíbrio com água transparente? Pode. Mas vai voltar a ser o que era? Talvez não mais, porque passou o nível de retorno. Vai encontrar um outro ponto de equilíbrio, um outro tipping point. Então, provavelmente já passamos. Entendi. Mas a água, você perguntou só de água? A água dá. Água transparente. Vamos para a próxima? Vamos. Valeu. E aí é o aspecto que a água acaba ficando, né? Infelizmente você não... Tem que encontrar a fonte, né? A prefeitura agora está lutando porque há 3 semanas atrás teve um afloramento de alga lá. Que, enfim, há 4 semanas atrás teve parece que é tinta, né? Teve um boom de mosquito quironomídeo, agora 2 semanas atrás um boom de afloramento de alga. E tem que ir pra rua e tem que descobrir. E é bom acontecer isso, porque... Deixa eu mostrar ali na câmera. Precisa mapear, né? Precisa mapear. Dá um zoom aqui na... Essa imagem foi de quando? Essa imagem tem 1 semana, da terça-feira passada, no canal do Mulambo. Foi agora no mês de fevereiro de 2024. Então o aspecto estava bem... Pô, parece até aquele rio que tem a Vitória Régia. Vamos para a próxima? Parece que é tinta, né? É o afloramento de água. Isso aí é desequilíbrio, né? Toda vez que você tem um estado de dominância de uma espécie, é desequilíbrio. É como se tivesse uma superinfecção, né? Entendi. Então, vamos para a próxima. E aí é aquele aspecto verde, a cianobactéria. Pode ser ela, pode ser outras também, né? Eu tenho um resultado disso aqui, Guilherme. Mas o problema dela é esse, que ela pode gerar cianotoxina. Doenças, de repente, estomacais, será? Pode provocar morte. Nossa Senhora. Então se o camarada, tipo, sei lá, desgovernou com o carro, caiu ali. Não tanto assim. Mas assim, o que é que acontece? Esse ser, né, ele pode gerar cianotoxina, né, que é uma toxina que está dentro dela,
e ela pode gerar ou não, e as que geraram, né, elas só vão liberar no ambiente se elas forem, se elas morrerem, né, que aí libera a toxina no ambiente. Ah, entendi. Um fator que pode acarretar isso é uma alteração drástica na salinidade. Então, a abertura de barra, se a gente tiver uma alta floração de cianobactérias na água e abrir a barra, pode haver uma coincidência de que o aumento drástico de salinidade rompa essa membrana dela e ela libere... Então, por isso que tem que ter o maior cuidado na hora de abrir a barra. É essa. É, essa aí. É essa aí mesmo. Essa foto aí é exatamente essa aqui. Ó. E aí ela pode estar gerando uma grande quantidade que vai matar peixe, né? E vai matar outros e pode, talvez, causar problema no ser humano, talvez até a morte, né? Dependendo da concentração. Né? Mas causa mortalidade de peixes. Isso é uma explosão. É o caso que eu te falei. É um desequilíbrio que tem uma superinfecção de uma espécie. Então, é um sinal de desequilíbrio. Deu quironomídeo, que é um mosquito pentelho, deu há 4 semanas atrás. Desequilíbrio. Não tem o seu animal controlador. Então está numa situação de desequilíbrio. Vai equilibrar? Vai. Às vezes é rápido. Quironomídeo em 10 dias resolve. Ele sozinho. Ele tem um tempo de vida curto. Como não acontecer? Aproveita que aconteceu, descobre a causa. Interrompe a fonte. Você já começa a descobrir a fonte do problema. Senhores, infelizmente, terei que terminar a live. Terei que terminar a live com a tristeza no coração, mas, ao mesmo tempo, eu estou entendendo que a conversa que eu tive aqui com vocês, ela conscientizou o nosso papel como moradores de Rio das Ostras, de ajudar a cidade de Macaé nessa empreitada, de ajudar o NUPEM, porque tem essas informações muito interessantes sobre a Lagoa, mostrar para todo mundo a questão da economia, quer dizer, a economia ela é importante. Agora, nós não podemos mais errar. Nós estamos em 2024, a gente já tem informação, a gente tem a ciência. Quer dizer, será que se um dia aparecer uma nova fronteira do petróleo, será que vão cometer os mesmos erros que cometeram em Macaé? E agora que cometemos os erros, o que nós podemos fazer para remediar? Para corrigir. De repente não vai voltar aquela situação do lado de 26, mas a gente chegar numa condição que pelo menos você consiga dar um mergulho na lagoa. Então eu acho que o bate-papo aqui com vocês do NUPEM foi muito bacana e eu tenho certeza que de alguma forma o pessoal vai acordar. E uma coisa também que pouca gente fala, eu entendo que a questão ambiental também gera emprego. Nossa. Quer dizer, o NUPEM, junto com seus pesquisadores, com as pessoas ali que estão em volta de você, estão gerando um monte de informação. Daqui a pouco, olha, o NUPEM poderia ajudar a empresa XPTO, que vai fazer a recuperação ambiental do rio, do canal. Vamos lá, vamos ajudar. Aí vai ter gente ali que vai plantar árvore, que vai fazer lá o trabalho, que vai coletar as amostras. Então, quer dizer, o próprio trabalho de recuperação do meio ambiente degradado gera emprego, e mesmo os lugares onde você vai tentar manter ali o negócio todo funcionando, você vai estar também gerando emprego. A grande questão é que, mais ou menos o que você falou no início, a questão do ordenado, né? Crescimento desordenado. Não é ordenado, né? A ordem lá do crescimento fizeram ali de acordo com o que eles queriam na hora de crescer. Então, acho que a gente já estamos numa outra oportunidade de começar a pensar na terra. Então daqui a pouco não vai ter terra para ninguém que vai conversar com, não vai ter luz, não vai ter água, não vai ter nada. Agora, a última pergunta antes de vocês encerrarem. Existe alguma informação sobre o canal dos Medeiros aqui em Rio das Ostras? Porque é um canal que causa muito transtorno, ele fica na fronteira Rio das Ostras, Casimiro de Abreu. Ele, diferente do rio, enfim, é um canal artificial, né? Então, ele não foi criado com a ação da natureza. E ele gera muitos transtornos aqui na cidade. O NUPEM tem alguma coisa voltada para o canal dos Medeiros? A gente estava vindo para cá, né? Você ia falar isso também, né? Falando Exatamente. Sobre isso, cara. Da nossa rede. Que assim, a gente passou por um período meio difícil assim, no ambiente universitário, né? Uma falta de reconhecimento, falta de recurso.
Mas agora tem uma expectativa da gente ter alguns anos bons aí. E a gente expandir os trabalhos a gente científicos. precisa trazer mais pesquisadores, né, Guilherme? Porque tá difícil, não tá fácil. Para dar conta da a gente quantidade tá até com umas de... bolsas de pós-doc lá que a gente não consegue ocupar, assim. Então, quer dizer, porque também o número de professores que a gente tem são 5 ou 6 lá na limnologia e a gente não consegue dar conta do universo de corpos hídricos que existe aqui na região. Entendi. que Então um acabou Pantanal. ficando focado no Rio, na Lagoa de Emboacica. A gente falou que isso aqui a gente até usou outro nome, né? Como é que a gente usou o nome lá do Everglades? Né? Que isso aqui é o Everglades do Brasil. É o Pantanal. O primeiro Pantanal descoberto no Brasil foi isso aqui. Então tem muitos canais, mas esse não está no radar, né, Guilherme? Não, Medeiros não está. Não, até agora eu não conheço ninguém que tenha pesquisado Medeiros lá. Então pode deixar que logo a gente vai botar vocês aí nessa fita aí. Mas a gente não está concentrado só em Boacica, não. A gente tem muitos dados na Jubatiba, Juturnaíbas, Carapibu, Juturnaíba, Lagoa Feia. Juturnaíba. Tem uma tese de doutorado que está saindo logo, que é o Lago Tapera, a represa de Tapera lá em cima, a transposição da bacia do Rio Macabu, né? Legal. Tem outros corpos que a gente tem. Agora quem brinca com o canal mesmo é esse aqui. Esse aqui gosta de brincar com o canal. Já vou trazer ele pra cá, Agora, Anderson, só pra não ficar a sensação de que a gente não abordou todos os temas, que a gente parou no meio dos slides aí, mas a gente conseguiu falar tudo, né? Não, mas nada impede de vocês voltarem aqui nos seus seguidores, não. Você já sabe o caminho daqui. Pode ter a gente voltar aqui. Pode ter o lado. Você tinha que falar seu doutorado, porque esse cara tem um projeto lá para retirar o nutriente da lagoa usando uma planta lá, que eu acho que é muito bacana. Eu acho que é umas... Não, mas aí vai ter o Lagoa de Emboacica ou no PEN parte 2. Você já sabe o caminho do estúdio. Eu já conheço você, já tenho contato. Trazer o Chico aqui. Vamos fazer outro. Aí é outro patamar. Lembrando que o canal aqui é meio ambiente, cultura, história. Então vocês estão em casa aqui. Então nós temos agora a lente da verdade, que é aquela lente bonita ali, que inclusive está aparecendo vocês dois. Então quando um falava ou o outro falava, o outro aparecia. Então enquanto um estava falando, o outro estava no zap, já era. Já viu lá todas as mensagens que vocês passaram. Nossa câmera aqui vê tudo. Então vocês fiquem à vontade para se despedir de quem vocês quiserem. A hora que vocês falarem, pode falar, fica à vontade. Começa aí, Guilherme. Tá bom. Primeiro agradecer aí a oportunidade, o convite, né? Vocês aí, o Anderson, muito obrigado pelos 6 milhões de seguidores, né? Logo, se Deus quiser, né? Desculpa, o Hugo aí por toda a assessoria aí e tal, né? E assim, dar digamos assim, fazer uma convocação para a população rioestrense abraçar a lagoa como sua, né? Lagoa Emboacica é de Rio das Ostras também, é de Macaé, é de Rio das Ostras. Como a gente mostrou ali no reporte de bacia hidrográfica, né, quem tem provocado muito mais problemas na Lagoa Emboacica, Macaé, né? Mas ela é um dos 2 municípios. Então, assim, quando seja o movimento ambiental, seja o movimento, né, seja a academia, né, estiver aí defendendo, né, a despoluição da lagoa, essas questões todas, que a população rioestrense abrace com força essa causa, né? E então é isso, agradecer aí, Anderson, tá? E mandar um abraço aí para toda a comunidade rioestrense, todos os seus seguidores, né, telespectadores aí, enfim, é isso aí. Obrigado mesmo pelo espaço, tá? Valeu. Pela oportunidade. Fica à vontade. Só vou repetir aqui as palavras do Guilherme, acho que agradecer aqui a acolhida, viu? A gente está sempre à disposição. Uma das coisas que eu costumo falar, o NUPEM, ele é um órgão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vir aqui para a gente é uma obrigação. Quando eu me senti convocado. Então, assim, porque esse trabalho é um trabalho que já está pago. A gente recebe para fazê-lo. A gente fica muito feliz de receber esse convite. Estamos sempre de portas abertas. A universidade é pública, pode chegar a hora que você quiser, Anderson. Pode entrar lá, pode assistir uma aula nossa em qualquer hora, quando você quiser. Você não vai conseguir tirar um certificado, mas o conhecimento não tem dono, ele é aberto e público. E ele já está pago. É um serviço que a gente está devolvendo à sociedade. Esses dados que a gente tem sobre Lagoa, todos foram feitos com recurso público.
todo o meu conhecimento, minha formação foi na escola pública e é o mínimo que a gente pode fazer. A gente não é um órgão operacional. Então, mas o que compete a gente é o ensino e a pesquisa. Compete ao setor público fazer a operação e recuperar a lagoa, compete aos diferentes entes a manutenção desse ambiente íntegro. E a gente está lá para cumprir nosso papel e você está nos dando essa brilhante oportunidade aqui de estar cumprindo esse papel. Obrigado, só tenho a agradecer. Show. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês aqui nos Seis Seguidores. Obrigado. Rapaz, né? Só gente boa aqui, rapaz. Tô falando pra você, rapaz, ser seguidores, rapaz. Você tem que começar a assistir a gente toda semana. Toda semana vai ter um convidado. Não, toda semana não, né, Hugo? De vez em quando eu resolvo fazer um recesso aí. Mas de 15 em 15 dias, no mínimo, você vai ter sempre convidados interessantes e assuntos muito relevantes. Ok, gente? Não esquece do like, hein? Já tinha esquecido já, né? Vamos dar o like aí, vamos curtir, compartilhar. 6 seguidores. A história aqui.